Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Estamos hoje no 11º episódio do Dunamicast, esse programa que tem alcançado corações no Brasil e no mundo, e eu tenho certeza que vai impactar o teu coração. E desde já apresentando para você aí o nosso projeto, né, Missão África Dunamicast, tá bom? Nosso programa está apoiando no campo de missões na África, né? Temos um missionário jovem lá em Moçambique. Nós vamos deixar para você aí um QR Code na tela, tá bom? Todo o dinheiro que for ofertado dentro desse projeto, pode ter certeza que 100% está sendo encaminhado para a África. Então seja um apoiador aí desse ministério, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. E hoje nós estamos com um convidado aqui, um homem de Deus, Leonardo Schignoli. Meu querido, seja muito bem-vindo. Minha gratidão, a honra é minha. Eu espero que seja um papo bem proveitoso, edificante, possa trazer elucidação da palavra de Deus ainda mais para todos nós, esclarecimento. E eu estou muito feliz, honrado. Muito obrigado pela oportunidade honrosa que vocês estão me permitindo estar nesse projeto, embarcando junto aí. Amém. A honra é toda nossa aí. Leonardo Schignoli, eu conheci ele há muitos anos atrás. Levamos eles num congresso na Manhã com Deus, né? Lá em Piracicaba. Houve muitas curas, libertações que até hoje, amigos meus que tomavam remédio para depressão forte e até hoje estão curados, né? Então Deus te usou de uma forma sobrenatural. E hoje nós estamos tendo o privilégio de sentar na mesa com ele aqui, né? Naquela época nós não teve correria, né? Acabava o congresso, tinha que ir É embora. verdade. E hoje nós estamos tendo esse privilégio, né? E você ainda está fluindo, né? Nesse ministério de cura, de libertação, né? Sim, eu fico muito feliz de ter ouvido esses testemunhos. A terra de Piracicaba é a terra da pamonha. O pessoal fala da pamonha. Pamonhas É e verdade. Piracicaba. É isso aí. A gente brinca bastante porque eu ouvi isso durante minha infância toda, o carro passando E e ouve vendendo. ainda, tem ainda. Tem ainda. Tem ainda. Eu já não ouvi mais, mas foi a infância inteira. Sim. Mas eu vi muitos relatos bonitos ali, vi muita fé sendo manifestada na cidade de Piracicaba. Inclusive, teve um evento geral também que eu ministrei na sede, inclusive. Verdade. Foi muito lindo ali a manifestação do Espírito Santo, e Deus é bom, porque apesar de nós sermos tão falhos e pecadores, veja como tudo isso é graça, é dádiva, é misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Agora, não existe para um mortal maior privilégio do que sentir-se usado nas mãos de Deus. Uau, forte. E aí que você vê a DNA de Cristo, né? Eu sempre uso esse termo, né? DNA de Lúcifer, orgulho, né? A DNA de Cristo, humildade. Sim. Então você conhece um homem de Deus pela simplicidade e a humildade dele, embora o homem é elegante, né? Eu queria que você falasse já do seu projeto, já do seu trabalho. Bondade. Eu vivi um período da minha vida integralmente, no sentido de ofertas voluntárias o tempo todo, mas eu pedi a Deus um escape. E eu comecei a ter um trabalho paralelo que acabou expandindo, crescendo, que é a Gravata Jundiaí. E hoje aqui estou sem gravata, poxa, queria fazer uma... Mas justamente para quebrar também um pouquinho, né? Sim. É que tá meio frio, a terra da garoa aqui em São Paulo. Hoje tá frio. Às vezes está frio, mas assim, e deu certo. E hoje nós vendemos gravata aí pro Brasil todo, vendemos em atacado, e isso abençoou muito a minha vida, que me deixou ainda mais disponível, com muito mais voluntariedade para atender às demandas da pregação. Embora o reino de Deus não está localizado e nem se sustenta, obviamente, só pelo púlpito ou pela igreja, nesse aspecto, a gente pode depois entrar nesse assunto, o reino de Deus é livre e está por toda parte, nós podemos pregar o evangelho, mas eu não tenho hoje aquela dependência 100% de ofertas. O que vem de ato voluntário, apenas tratamos uma conversa do bom senso, apenas essa questão mesmo. E é isso. Você não nasceu no berço evangélico, né? Ou nasceu no berço evangélico? Não nasci. Eu tive uma conversão a partir de uma experiência que eu estava envolvido com a minha, então, esposa, que faleceu há quase 4 anos, e foi nesse período, inclusive, que eu via... Foi a primeira vez que eu comecei a assustar, porque eu era um cara meio praticamente ateu, porque o meu pai me influenciou muito, meu pai era um ateu. Aí eu comecei, e a pessoa pela qual estava ali se relacionando, foi a primeira vez que eu vi uma manifestação demoníaca, da pesada ainda. Ela ficou possessa e tudo mais, e
E foi um negócio muito doido, porque uma missionária apareceu do nada onde minha mãe tinha uma loja e falou: olha, Deus me mandou aqui porque... E falou que tem um trabalho aqui para mim. E realmente tinha, na área da costura. Ela entrou e ela falou: Deus vai fazer uma obra muito linda aqui nessa família e eu sei que meu tempo aqui ele é estabelecido. E foi mesmo. Ela era um pouco radical e tal. Eu cresci com uma certa radicalidade com relação... Hoje eu sei fazer a diferença até onde era Sim. cada situação, mas ela foi um instrumento maravilhoso para a nossa conversão. Era uma mulher muito usada por Deus e foi assim que eu me converti. E esse ministério de cura e de libertação, quem ativou isso em você? O que te levou a ter o desejo de ser usado dessa maneira? Logo que eu me converti, eu sempre almejei essa questão do sobrenatural. Eu tinha uma queda por isso. E, na realidade, eu comecei a observar muitos pregadores. As nossas referências eram assembleianas até então, as minhas, eram completamente limitadas no início, Sim. mas a figura de um homem usado na área de cura e libertação era muito escasso, até dentro da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, que tem essa quantidade de pregadores e muitos bons pregadores, você pode reparar que na área da cura e libertação é uma coisa que falta. A única referência que havia, pelo que eu via num testemunho, você tinha aqui e acolá um testemunho ou outro de um pregador, mas essa era mais do pastor Gilmar Santos. Sim. Então, esse primeiro contato foi importante para mim como influência, mas depois o meu olhar já declinou para algo mais específico mesmo, porque o pastor Gilmar carrega isso, obviamente, é um homem usadíssimo por Deus, mas aí eu comecei a ter olhares mais para o lado da África e comecei a acompanhar alguns nomes e alguns pastores e missionários de lá e foi bastante impactante. Primeiro que eu sempre comecei a fazer a diferença, porque a Assembleia de Deus ela dá uma ênfase ao batismo com o Espírito Santo. Então, assim, pela ênfase que ela dá, é o que ela observa, é o que ela vê como experiência. Ela não dá a mesma ênfase na área da cura e nem da libertação, mas nem perto. É até desproporcional a questão da ênfase, porque a Assembleia de Deus ela explode dentro desse mover, mas a área da cura e libertação falta esse ensino, essa influência de alguém mais direto. Então, por isso que eu tive essa inclinação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção também era sobre as pessoas que eram usadas na área de cura e libertação, como eram ambientes diferentes no meio pentecostal. Geralmente não havia tanto barulho, havia silêncio. Eu comecei a observar tudo isso. Tudo isso. A forma que as pessoas lidavam com a área da libertação, porque a fé todos nós temos, todos podem exercê-la na área da cura e da libertação. Não está restrito. Isso não é um dom de expulsar demônios, não é um dom especificamente. Existe o dom da cura, e inclusive até uma coisa curiosa, porque quando Paulo fala dos dons de curar, ele usa a expressão dons de curar, ele usa no plural, porque é multiplicação do Espírito na manifestação de como Deus usa cada pessoa. Mas Jesus também disse: em meu nome expulsaram demônios, imporão as mãos sobre os enfermos. Então, todos podem exercer essa fé. É só se atentar um pouco mais, começar a observar nos evangelhos, porque foi uma coisa que eu também parei para estudar, como Jesus lidava com isso, como os apóstolos lidavam com isso. Eu não sei se você já parou para pensar, porque antes havia ou não manifestação de demônios antes de Jesus vir? Havia, mas não tanto quando Jesus chega e prega o evangelho. É tanto que quando acusaram ele de Beelzebu, ele disse: os vossos filhos serão os seus próprios juízes, porque havia manifestação na área de pessoas possessas, mas ainda tudo era nublado ainda. Quando Jesus vem e prega o evangelho verdadeiro e chama as pessoas ao arrependimento, aí começa a manifestação forte de pessoas possessas. Talvez, ou talvez não. Provavelmente, hoje não se está vendo mais porque a mensagem já está sendo adulterada, não pura, como o evangelho verdadeiro de Jesus. Uau, forte. Poderoso. E aí você começou a fluir, né? Com qual propósito? Buscando ou recebendo impartição, né? Porque imposição de mão, treinamento de alguém, como começou a fluir isso? Olha, eu comecei a orar por pessoas o tempo todo, seja no púlpito ou fora dele. E era muito difícil ver alguém curado, confesso.
É um exercício de fé, você precisa se alimentando, vai crescendo, porque a fé, é interessante isso, a fé, ela é algo que, é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ela não é criada, ela vem. Sim. Ela vem à tona, é como se ela estivesse dormente, ou fraca, ou pequena, ou até mesmo morta, como as Escrituras dizem. Quando ela ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, ela cresce. Aí eu comecei a me atentar a esses detalhes, o que está faltando em mim. Mas algo curioso, porque quando eu comecei a ter as experiências mais contínuas, eu precisei passar um processo que a minha mãe ficou muito doente. Ela foi fazer uma cirurgia de apendicite nível 2, que não é tão grave, mas nós nem imaginaríamos o que iria suceder. Provavelmente tenha sido um erro médico, e aquilo começou a vazar, precisaram abrir ela de novo, e aí começou um processo. Nesse processo, eu precisei estar muito presente nos hospitais. Eu estando presente nos hospitais, eu saí apenas com aquela visão de preciso de poder de Deus, porque às vezes a busca ela é sincera, mas o propósito não está bem definido. Uau. Aí a pessoa ela vai se envaidecer se Deus começar a usá-la. E a unção de Deus é extremamente perigosa numa pessoa não preparada. É extremamente perigosa. É por isso que Jesus chamou os discípulos de odres velhos. Porque eu tenho um vinho novo para oferecer para vocês, mas vocês não estão preparados. Vinho novo em odres novos. Porque a fermentação, um vinho novo com a fermentação, ele vai estourar o odre velho. Então, vinho novo em odres novos. A unção de Deus é assim, você precisa estar preparado para receber muito desse lado espiritual, para Deus começar a lhe usar nisso, porque senão você se perde. Não é brincadeira lidar com isso. E nesse processo do hospital, foi crescendo em mim o quê? A compaixão. Porque o que cura é o amor de Deus. A cura não tem muito a ver com relação se a pessoa vive em santidade ou não. É isso que as pessoas confundem. Sim. A cura tem a ver como um sinal, uma simbolização de algo muito maior que Deus quer fazer na vida da pessoa. Então, assim, geralmente os seus, Deus cura por causa da sua promessa. Quem não é dele, ele cura por causa da sua misericórdia. Forte. Então é assim que Deus faz. Aí, esse processo em 2013 me ensinou demais. Porque você sai daquele estado de menino que quer poder de Deus, às vezes apenas por uma questão meio que até vaidosa, aí você começa a entrar numa realidade mais profunda de sentir a dor humana. Porque a compaixão é isso, é você sentir de fato a dor humana, sem que ela necessariamente esteja em você. Aí em 2014, aí o quadro mudou. E eu me lembro que eu estava numa congregação bem pequenininha e um rapaz chegou para mim assim e falando assim, olha, você vai começar a viver algumas experiências novas, profeticamente. Você vai receber um convite em tantos dias, uma coisa muito linda. Ele falou, você não vai esquecer mais esse dia nem dessa pequena igreja. Imagine, poucas pessoas, uma igreja pequena, você vai lembrar desse dia. Eu estou entregando algo, estou confiando algo em você. E você vai começar a ver essas manifestações. E foi mesmo, eu recebi um convite, fui pregar numa cidade de Minas, chamada Pirapora, numa cruzada, e foi assim uma coisa espantosa o que eu vi ali acontecendo. E aí eu comecei a ver, em 2014 já foram muitas curas assim que eu comecei a ver, as pessoas expelindo doenças, e eu precisei entender um pouco mais daquilo também. Eu comecei a orar pedindo discernimento, porque é uma ferramenta espiritual que você recebe. E você sabe que as pessoas, é engraçado, que aqueles que não creem mais nos dons espirituais, chamados cessacionistas, que acham que cessaram, quando você fala da cura divina, ele fala assim, então se você tem um dom de cura, por que você não cura todo mundo? É isso? Por que você não vai no hospital e cura todo mundo? Eles não entendem que, a propósito, que tem pessoas que você vai orar, pode trazer o pregador mais famoso, mais usado em cura divina do mundo. Deus não vai fazer. Primeiro que a dor nos ensina muito. Se tem uma coisa que não faz a gente surtar, é a dor. A dor traz crescimento. Então ela é necessária para a nossa vida. Nem todos vão ser curados. E o próprio Jesus, que poderia curar todos, por poucas vezes ele curou todos. E curou a todos. O Evangelho registra isso algumas vezes. Mas teve vezes que ele lá no tanque de Betesda, que ele vai, cura um e sai. Tem outros lugares que ele vai e deixa todo mundo ali. Que haviam propósitos estabelecidos muito maiores. Então as coisas não são assim.
fluir nos dons espirituais, as manifestações de curas, elas acontecem espontaneamente, elas são naturalmente. Quando Jesus esteve diante de Nicodemos, olha, ninguém faz essas maravilhas, né? Ou diante dos poderosos da época, nossa, nós ouvimos, faz um milagre aí para nós. Quando entra qualquer tipo de espetáculo assim, pode reparar que não há manifestação. Ele sai de fininho e deixa. Não, você tem que nascer de novo. Então, as coisas de Deus não é na sexta-feira forte que vai acontecer necessariamente, nem na terça da quebra de maldição do milagre. Não, é a qualquer momento, o vento sopra onde quer, as coisas fluem naturalmente, elas se manifestam. E é isso. Falei demais já. Não, o podcast hoje é seu. Poxa vida, se deixar eu fico falando aqui. Você que não me interrompe não, viu, Paulo? Não, se você tiver, o Espírito de Deus for te guiando, pode falar. Pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça comigo que não. O podcast é seu. Eu quero que você traga esse ponto de vista, eu acompanho o seu trabalho. Não quero que você perca o raciocínio, mas quando você foi lá em Piracicaba, muitos anos, eu não lembro o ano que foi, uma palavra simples que você falou virou uma chave em mim. Eu guardo até hoje e ensino as pessoas. Porque eu fui ensinado pela religião, vai orar pelo alimento? E tal, toda macumba cai por terra, eu repreendo. E aí você ensinou assim, nessa simplicidade, você falou, irmão, não precisa muita oração. Você precisa crer em Jesus. Quando você for parar num restaurante, numa lanchonete, pegar uma coxinha, você faz o que Jesus nos ensinou. Pai, graças eu te dou. Caiu toda a maldição. Aquilo eu catei, até hoje eu carrego. Sim. Você tá entendendo? E eu aprendi isso com essa mesma pessoa que me levou a Cristo. Eu peguei esse copo com água aqui, mas em pensamento eu agradeci. Isso ficou uma coisa assim automática para mim. Sim. E outra, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Então, até esse copo com água, quando a gente pega e fala assim, a taça, e bonita aqui a xícara, hein? Chique. E você tem que dar graças. Sim. Então, porque o que diz as Escrituras? Que pela oração é santificado. Aí você não precisa ficar preocupado de onde vem, como Paulo diz, não sai perguntando no açougue, será que essa carne veio não sei de onde, será que fizeram sacrifício? Meu, você deu graças, é santificado o alimento. Essa é a fé que nós temos que carregar. Então é maravilhoso lidar com isso e é isso. É que dentro desse campo da libertação, a gente entende que tem que orar, né? Tem que jejuar, mas isso já tem que fazer parte da vida do cristão, né? Mas não é orar e jejuar no propósito de libertação. Sim. É que nem você falou aí, a compaixão, às vezes, né? Você entrou no hospital, não é a questão da oração, do jejum, mas a compaixão, né, pelas pessoas, né? A compaixão. É como eu disse, o amor, ele vai curar. O amor cura. Não é só a questão do poder de Deus. Aliás, se o poder de Deus não estiver atrelado, se os dons espirituais não estiverem atrelados com o fruto do Espírito Santo, é completamente... Aí vira espetáculo, aí vira o nome da pessoa, aí fica aquele superstar, aquele showman, que eu tenho pavor disso. Eu procuro ser muito reservado. Tem coisas que eu sei que é demoníaco, eu não expresso, apenas também para não expor ninguém. Eu não gosto dessas coisas no sentido de envergonhar nunca nenhuma pessoa, porque em Cristo era tudo cala-te, sai, chamava de canto quando necessário. Tem pessoas que Jesus curou na multidão, teve outros que ele pegou e puxou, levou para a aldeia e curou na privacidade. E até disse para alguns, olha, agora vai. Era até uma coisa cômica, engraçada, né? Porque Jesus curava um homem que era mudo e falava para ele, não fala nada, fica quietinho. Como que vai ficar quieto assim? Então, mas as curas, essas manifestações, elas precisam ser muito respeitosas. Inclusive, toda vez que eu oro, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, a gente vai orar porque algumas manifestações elas acabam acontecendo. Eu geralmente oro à distância, eu tenho intuições. Na realidade, eu percebo que aquilo que Deus, na sua bondade, me confiou, nessa experiência da cura, como eu falei, ela é muito plural, mas é muito diferente dos colegas que eu vejo usados por Deus. E quando eu digo diferente, eu não estou falando no sentido que, nossa, que o meu, sabe? Não. É porque geralmente as pessoas elas têm discernimentos mais apurados, revela o que é. E eu não tenho isso. Sim. Quando eu estive orando em Piracicaba, na sede, nós oramos à distância. Eu falei, olha, algumas pessoas vão passar mal. Eu já vi um testemunho em mim. Algumas coisas vão acontecer. E geralmente, se me derem a liberdade
para orar, e tiver um grupo de 300 pessoas, eu não preciso nem ser um vidente. Eu sei que alguém vai cair em possesso. É praticamente sempre assim. Sim. Então, e aí as pessoas começaram a cair e passaram mal, né? Eu chamei para frente, algumas vomitaram, eu impus as mãos sobre algumas pessoas, porque elas começam a sentir um tremor, outras sentem um calor. Nem sempre eu tenho discernimento disso, mas eu não tenho essa revelação direta que muitos dos meus colegas têm. Olha, Deus está mostrando, que está tirando. Eu não tenho. E as pessoas só falam, sumiu, desapareceu, eu sentia, não sinto mais. Eu não sei se vai ser uma pessoa que vai ser curada só de dor do braço, uma dor específica no joelho, ou algo mais profundo. Eu não tenho esse controle. É a forma que realmente eu tenho essas experiências. Não sei explicar muito. Para gerar esse amor, né? Porque você flui mais na cura do que na libertação. Anda junto, né? Andam junto. Anda junto, não tem como. E é interessante isso. Sim. Andam juntos mesmo. Porque assim, querendo ou não, as enfermidades, elas são casulo no aspecto do mal. Não necessariamente. Eu não sou um cara doido, que não, se você não determinar, não acontece. Não. Paulo deixou Trófimo doente. Era um homem ousadíssimo por Deus. Dá até um conselho meio terapêutico para Timóteo. Olhe, por causa das suas frequentes enfermidades, só um pouquinho de água e com vinho, porque a água lá era morna, por onde ele passava, enfim, fazia mal. Então, eu sei lidar com isso sem essa questão de achar que a forma que nós oramos não está necessariamente acontecendo, ou porque... É claro que existe um exercício de fé, claro, mas se você ultrapassar isso e entrar... todo mundo que eu vi se desequilibrar e criar uma doutrina a partir da sua experiência, ele se perdeu do evangelho. Meu Deus. Porque é lindo ver uma pessoa curada, mas também é lindo ver uma pessoa que, mesmo não sendo curada, não se entrega por nada. É lindo também. E às vezes, vou até dizer algo além aqui agora. Forte. Vou dizer algo até além. Às vezes, Deus é muito mais glorificado e há um ensino muito mais profundo numa pessoa que passa um processo de um câncer e termina dizendo: eu estou aqui, minha fé não foi abalada, eu estou firme e forte, do que uma pessoa que recebe a cura e logo se esquece e nem testemunha disso, porque cá para nós, olha que interessante. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Só um que voltou, glorificando a Deus e tal. E interessante que o que voltou era samaritano. Então os outros eram judeus. Certo? Judeu e samaritano não se comunicam, mas na hora da dor estava todo mundo junto, porque na hora da dor o bicho pega, todo o orgulho, as diferenças ficam de lado. Aí o que volta glorificando a Deus e recebe a salvação também, eu fico imaginando os outros 9 testemunhando. Porque eles receberam o milagre, receberam a cura. Agora, imagine quando alguém chegasse para eles e falasse: viu, você não era leproso? Ele disse: eu era. E aí, você não foi curado? Eu fui curado. E me fala um pouco sobre esse homem que você, que intermediou, que curou você. Ele falou: não posso. Por quê? Eu só vi ele de longe. Porque diz que eles pararam de longe. Aí só um que, além de ter tido a experiência do milagre, quis conhecer Cristo de pertinho, quis ver, quis se relacionar. Então, por mais que eu dou ênfase, porque eu vejo que é uma necessidade moderna, tanto orar por libertação e por cura, como ensinar as pessoas isso, porque o evangelho está recheado disso, e eu vejo muito pouca gente enfatizar isso, como eu vejo que é uma necessidade, ao mesmo tempo, eu falo, o que mais importa não é isso. É a sua relação, é a salvação, é a dádiva maior, porque os sinais não são manifestações de comprovação de ministério nenhum na realidade. Eles sinalizam, Paulo mesmo diz que o ministério dele foi marcado por curas, milagres, sinais, e isso sinalizavam algumas coisas no sentido como complemento, mas não era o que aprovava. Entende? Porque isso nós temos que separar isso também. Sim. O fato de alguém ser usado por Deus não quer dizer que ele seja aprovado em todas as demandas pelas quais cai sobre ele como uma responsabilidade de um ministro, né? Isso. São coisas distintas. Então é bom. Nós temos o equilíbrio. Aquele texto eu até coloquei aqui, no início, de Marcos capítulo 16, versículo 20. Olha que interessante. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A primeira coisa que... Isso é muito simples, mas aqui tem segredos maravilhosos. Porque assim, hoje, nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho. Para mim, aonde nós equivocamos é quando nós não deixamos de pregar Cristo. Nós somos discípulos de Jesus, não somos discípulos de Moisés, nem de Abraão. Nós não somos. Agora, não quer dizer que não podemos pregar, eles deixaram lições extraordinárias, mas a cruz precisa estar presente. O nome de Jesus precisa ser enfatizado. Se a cruz não couber no seu esboço, precisa refazer, jogar ele fora e fazer de novo, porque tudo é sobre Cristo. Então aqui, perceba que Jesus ia confirmando a palavra. Porque Jesus não vai confirmar sua tese teológica, quem é pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista. Deus não está preocupado com essas coisas. Deus quer confirmar o centro, o cerne da sua palavra quando é anunciado. Então, um pouco que eu posso exercer de influência para alguns jovens ou para alguém que está iniciando, eu falo, cara, prega Jesus. Pelo amor de Deus, prega Jesus. Sabe, nós somos cristãos do Novo Testamento, eu tenho dado essa ênfase. Ah, mas eu gosto muito de pregar do Antigo, não tem problema, mas Jesus precisa estar presente, porque tudo é sobre ele. Em Cristo nós nos movemos, nós existimos. E a palavra vai ser confirmada o quê? Através do Evangelho verdadeiro. E cooperando com eles quem? O Senhor. Se o Senhor cooperar com você e com a igreja, meu irmão, não necessariamente você vai precisar de apoio político, de apoio... Não, se o Senhor cooperar com você, está tudo bem. Tá tudo bem. Lembra daquelas das cruzadas daquele... Ele partiu para a glória, aquele alemão, o alemão que fazia aquelas cruzadas na África. Meu Deus, me fugiu. Bonk. Isso, Bonk. Ele fala que aquilo começou a tomar proporções. Aí Deus falou com ele, não tem um recurso, não tem um lugar para colocar. Ele falou, não. Deus falou, a minha glória vai ser a tenda do povo. Então, assim... precisamos voltar a essa singeleza do Evangelho. Sim. O Evangelho tem a ver com o quê? Com amor, que cura, que abraça, que levanta, que restaura, com oração poderosa da fé, que também deve ser feita com amor, e, sabe? E as curas. E é isso, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é vida, é esperança, é tudo de bom. Dentro dessa área, eu percebi, assim, pelo menos na minha experiência, que todas as vezes que eu começo a interceder muito por enfermos, oprimidos, a gente fica mais apaixonado ainda, né? Se doa mais. A sua visão na área da cura é a intercessão que leva essa compaixão, esse amor pelos enfermos? Ou é o Senhor que implanta isso na gente, na questão do chamado? Qual que é a sua visão nessa área? Olha, todos são chamados para crescerem nisso, porque a compaixão e o fruto do Espírito, porque se é um fruto que Deus reconhece, é o fruto do Espírito. Esse é o fruto que Deus mais quer que a gente, de fato, exerça. Porque tem gente que fala, ele deu muitos frutos, porque ele ganhou uma pessoa para Jesus, ele está fazendo um trabalhozinho na igreja. Não, o fruto que Deus reconhece é paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, amor. É isso que Deus reconhece como fruto, de verdade. Mas o exercício da intercessão é lindo, é lindo. Claro que ele vai estar presente de forma muito mais forte naquela pessoa que realmente está sempre orando pelas vidas, porque é o que ele deseja, é o que ele almeja de benefício para outro. E sem falar que o dom, quando é concedido, ele é para serviço de outra pessoa. Então a salvação é nossa, mas os dons são para o próximo, entende? E isso está escrito nas Escrituras, que nós temos que utilizar isso a serviço do ser humano. Então tudo tem a ver com o próximo. Você não pode se esquecer disso. Se Deus está te usando, agora você não vai ficar preocupado em ser mais valorizado no mercado gospel. Agora você já pode, sabe? Eu não utilizo nem números. Eu não gosto de números no Evangelho, na minha experiência. Cada um tem a sua, estou falando da minha. Sim. Eu não exerço isso. Você não vai ver eu falando, acabei de pregar tantas almas. Nada contra, porque às vezes a pessoa está muito sincera a dizer isso. Eu repito, sim. Eu estou falando da minha experiência. Sim. Eu não tenho esse hábito. Nem disso, porque eu falo que isso são pequenas coisas que vai colocando uma vaidadezinha em nós, sabe? Eu fui lá pregar, nossa, tem que ver. E eu orei, disse que ninguém conseguia, mas eu cheguei. Então, assim, isso não tem nada a ver com Jesus, sabe? Não deixa as coisas fluírem, acontecer. E é maravilhoso quando você se entrega a isso, sabe? O reino de Deus, ele é coisa
poderosa quando se prega o evangelho na sua simplicidade. E o púlpito é um lugar de muita performance. Nós, como pregadores, precisamos deixar a performance de lado. Principalmente nos ambientes mais pentecostais, são muito performáticos. Então nós estamos muito preocupados em exercer, em falar bonito, em trazer uma mensagem que seja, meu Deus, uma coisa uau, novidade, ninguém nunca falou nisso, eu quero falar. E o evangelho é simples. E nós ficamos sofisticando as coisas. Olhe para Jesus. Jesus falava uma linguagem que todos compreendiam. Ele estava passando pela estrada, ele falava da estrada, ele falava da ave, do céu, ele falava uma comparação da figueira. Tudo linguagem simples e aplicativa. Então, nós precisamos voltar a essa linguagem simples, porque o bom comunicador não é a pessoa que fala bem, mas é que faz as pessoas entenderem o que ele está falando. As pessoas precisam entender o evangelho. Então, muitas vezes, eu já fui até muito criticado, porque falam, poxa, o Léo está 20 anos pregando aí, meu Deus, com essa mensagem que esse cara prega, não vi nada demais. Então, eu ouço isso, sabe? E eu não estou nem um pouquinho preocupado. Se fosse nos primeiros anos, eu ficaria, poxa vida, me ajuda, me tem uma palavra de efeito poderosa para eu lançar. Hoje eu não estou nem aí com essa questão. Eu quero simplificar tudo em Jesus. É tanto que eu exerço. Eu não espere uma mensagem profunda, teologicamente bem elaborada. Não que eu não saiba fazer isso. Sinceramente, eu sei. Sinceramente, se eu parar para montar uma mensagem e ficar pregando ela como alguns colegas ficam, e respeito. Né? Você pregar 100 mesmo, a mesma mensagem ali, aquela coisa toda, e ficar do começo ao fim. Isso não é difícil para um pregador que tem experiência, mas eu quero estar mais conectado com o coração, com a necessidade, ser mais profético de fato. Sim. As necessidades e expressar uma linguagem simples. É o que eu ouço muito, pessoas chegando em mim e falando, eu entendi o que você queria falar. Eu entendi, eu fui esclarecido, porque quando você prega o evangelho, vai desmoronando os paradigmas da religião. Então eu sempre costumo dizer que eu sou um cristão não religioso. O pessoal, peraí, como assim? Você é um cristão não religioso? Como assim? Não, religião é um esforço humano tentando reencontrar com Deus. É ritos, são muitas aderências que não tem a ver com o evangelho. Tem a ver com o homem se esforçando para tentar se conectar ao Criador. Agora, Jesus trouxe uma religião? Jesus trouxe mais uma religião? Foi isso que Jesus ensinou? Não foi. O reino de Deus ele é aberto, ele não está enclausurado. Eu sei que a igreja cresceu, se organizou, nós precisamos de um lugar para nos estabelecer, mas no meio dessa organização entrou muitas coisas, muitos estereótipos, muitos dogmas, sabe, muitas crenças e muitas doutrinas humanas que não têm mais nada a ver com Cristo. Quando você lê o evangelho, você fala, não, isso não parece mais com Jesus. E como está havendo uma escassez do evangelho verdadeiro, simples de Cristo, então toda a oportunidade que eu tenho, eu falo, gente, vamos voltar à simplicidade da palavra, à simplicidade da fé, porque o nosso Deus é simples e poderoso, o evangelho é simples e poderoso, não precisa muita coisa. Aí o cara, por que nós não estamos vendo esses milagres? A gente fica sofisticando as mensagens, vai lá e prega Ezequiel 37. O Vale do Osso Seco, nada contra. Pode extrair uma mensagem poderosa, ele não pode? Sim. Claro, mas não toca no nome de Jesus. Pega lá em Daniel, que é um livro, Ezequiel, um livro difícil, né? Qualquer pregador que entra, mergulha naqueles textos, não cita Jesus. Aí, então assim, agora prega o evangelho. E para pregar o evangelho, não necessariamente precisa pregar Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que as pessoas não entendem. Eles ficam achando que o evangelho é aqueles 4 livrinhos. Não, o evangelho é a Bíblia. O evangelho é Jesus e Jesus é o evangelho. Enquanto as pessoas não entenderam que tudo é sobre Cristo, que eu tenho que ler Ezequiel a partir de Jesus, eu tenho que ler Moisés a partir de Jesus, eu tenho que ler Abraão a partir de Jesus, é isso que as pessoas não entendem. Abraão exultou em ver o dia de Cristo e o viu e se alegrou. Porque tudo é sobre Cristo. Aí quando você anuncia Cristo, os milagres acontecem. Vão acontecer, independente se você carrega um dom espiritual ou não, porque tem a ver com crença somente, tem a ver com a fé, e tem a ver com o nome de Jesus, tem a ver com o nome de Jesus. Aí já é um cheque que ele fez para a igreja, falou, ó, utilize o meu nome, usem o meu nome. E é pouco usado na igreja, né? Pouco usado.
E às vezes a gente usa mais como um costume, mais como um adágio popular, né? Ai, misericórdia. Ai, toda hora, né? Você já sabe que é crente. Ai, misericórdia. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Usa, sim, o nome de Deus tão... Ai, Jesus. Ai, não sei o que lá. Às vezes Jesus, tem muitas igrejas que Jesus só é usado no momento de expulsar demônio só. É que você falou, não tem Cristo como centro, né? Não tem, não tem. E é isso, e o demônio é para ser resistido, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir mesmo, encarar. Porque as pessoas, no primeiro embate, elas esmorecem. Quando elas têm que lidar, porque as maiores categorias de demônios, por incrível que pareça, não são necessariamente os que se manifestam. Os que se manifestam são os mais ralés, dentro do meu entendimento, sinceramente. Sim, eu acredito nisso também. É porque, primeiro que é interessante, já parou pensar como que, entre aspas, o demônio fica tão burro no corpo de uma pessoa? Você já reparou nisso? Não é esquisito? É para se pensar por que ele emburrece tanto, já que é um ser tão sagaz. E tem gente que ainda fica, né, entrevistando, conversando, tal, você tá aí por onde e tal. Existem situações isoladas, e da experiência de cada um que devem ser respeitadas, e eu respeito. Eu sou um cara que eu respeito. Eu só vou bater contra quando eu vejo que a pessoa transforma uma experiência numa doutrina. Sim. Ah, se você não orar dessa forma, porque tem no campo energético da pessoa, se você não orar primeiro pela cabeça, ou... Ah, não, aí já está construindo uma experiência particular que ela teve, aí eu já não parto para isso. Eu olho como Jesus lidava, como Paulo lidava, era sai. Pode reparar em Jesus, até no caso do Legião, quando Jesus diz qual o teu nome, não era ali para fazer uma entrevista, ali era para um registro específico. Havia muitas coisas, muitas lições a serem extraídas ali. E também existe até aquela questão, qual o seu nome? Você não tem mais nome. Você perdeu a sua identidade. Perdeu a sua identidade. Sabe? Então, existem essas camadas de demônios, outros que nem vão se manifestar necessariamente. Como em João 8, Jesus chamou alguns religiosos líderes de filhos do diabo. Jesus não foi duro assim com alguém em adultério. Nem um pouquinho, muito pelo contrário. Mas com religiosos ele foi muito duro. Ele chamou filho do diabo. E essa pessoa não se manifestou em demônio. Sim. Sabe? Judas, quando ficou... O Satanás já tinha entrado no coração dele, ele também não caiu se estribuchando. Então, existe uma área de possessão, de influência maligna, severa tanto quanto ou maior daqueles que se manifestam. E às vezes a pessoa que se manifesta, ela está muito fragilizada, ela foi vítima de algo, ela tem toda uma fragilização por detrás. E é necessário ter o discernimento disso. Pode reparar no caso do processo que os discípulos não expulsaram, existem muitas outras coisas que eu analisei também naquele texto, quando estudei ele. É interessante que quando vem trazendo para Jesus, o menino está se estribuchando. Jesus não chega já orando por ele. Deixa o menino se estribuchar, chama o pai, diz, viu, o que está acontecendo aí? Há quanto tempo sucede isso? E o menino está lá se estribuchando. A primeira coisa que eu ia dizer para quem vai lidar com libertação é, calma. Discernimento, em primeiro lugar. Discernimento. Não se afobe. Não se afobe. Começou a se estribuchar todo, opa, olha, peça a Deus discernimento, entende? Nesse caso, tem alguém junto com a pessoa, viu? Porque já aconteceu casos, a pessoa ia em cima, teve um colega que disse isso para mim. Eu fui expulsando demônio e a pessoa tinha um problema lá de esquizofrenia e algumas coisas, e a forma com que ele agia era muito semelhante, e não era de fato demônio. E Jesus deixou o menino lá. E quanto tempo sucede? Ah, desde a infância. Você crê que eu posso libertar? O pai ainda falou, ajuda na minha incredulidade, nesse caso de Marcos 9. E aí em Mateus 17. Aí Jesus vai lá, expulsa o demônio e cura o menino. Existem casos de possessão que a possessão por muito tempo já causou um estrago físico e às vezes até mental. E geralmente os crentes, na singeleza, na simplicidade, não conseguem discernir até onde é uma questão que ele precisa de uma ajuda psicológica ou da libertação, ou as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Ou às vezes ele precisa da libertação e da cura em si. Sim.
Existe uma série de coisas assim, sem falar no espírito de enfermidade, que foi aquela mulher curvada há 18 anos. O texto do evangelho é claro. Ela tinha um espírito de enfermidade. E Jesus chama ela de filha de Jerusalém ainda. Até elogia aquela mulher. E mesmo assim ela tinha um espírito de enfermidade. Curioso. Não é tão fácil lidar com essas questões, mas tem caso que você vai perceber que a enfermidade é completamente maligna. Isso eu já vi algumas vezes. Porque, como eu te falei, ela está sempre atrelada. A questão da cura e a libertação, elas estão geralmente muito atreladas. Muito atreladas. Junto, Caminham né? junto. Em algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. E essa parte que você falou é muito importante, né? Para uma pessoa que vai fazer uma libertação, expulsão demônio, a calma, né? Acalma. Ter o discernimento, pedir ali a ajuda do Espírito Santo, né? Não é chegar afobado e... E resistir. O que eu estou falando da resistência, a pessoa precisa resistir. Porque se você pegar até pela Bíblia, você vai ver que Jesus manda o demônio lá antes dele ir para os porcos, que ele resiste. Não é na hora que saiu necessariamente. Entende? E algumas pessoas se esmorecem aí, porque o diabo, que é sagaz, ele vai falar, você não pode. Um exemplo, ele pode usar vários tipos de palavras. Meu irmão, esquece o que ele está falando. Ensurdece para isso, porque agora não tem a ver com a sua santidade em si, para expulsar o demônio. Tem a ver com a sua fé. Até esse caso da possessão, que os discípulos não conseguiram expulsar, quando eles perguntaram, primeiro, antes de Jesus falar do jejum, Jesus diz, por causa da vossa fé. Está escrito na Bíblia. Sim. Se tivesse fé, com jejum, sem jejum, com um pouco de santidade ou muita santidade, você expulsaria. Porque a libertação não está necessariamente atrelada à sua santidade, mas ao nome de Jesus. Mas eu sempre digo que em santidade vai ser muito melhor. Ninguém brinque com isso, ok? Sim. Ninguém brinque com isso. Mas é porque Jesus também disse que muitos chegarão naquele dia e vão apresentar esses supostos frutos. Não foi assim? De libertação e de cura e de tudo. Eu falou, não conheço vocês. Vocês vivem na prática do pecado. Opa, então, se eles vivem na prática do pecado, Jesus está dizendo agora que é possível uma pessoa que, tendo começado sincero, que buscou, que por algum momento ele se desvirtuou, e mesmo estando desvirtuado, como ele ainda carrega a fé no nome de Jesus, ele pode operar sem ter uma relação de comunhão profunda com Jesus. Isso é possível. Sim. E as pessoas, e as crentes não discernem isso. Isso é uma coisa importante, porque em muitos lugares, porque se há cura, a pessoa já pensa que ali seja algo referente a Deus nesse aspecto. Já pode, todo o contexto ele já aprova de imediato. E Jesus disse, não, é pelo fruto. E fruto não cresce de um dia para a noite. Ele é lento o processo. Ele precisa ser trabalhado e essas pessoas precisam ser, de certa forma, provadas. E pelo fruto, né? Como uma árvore boa. Aí sim, aí é maravilhoso. Quando está unido o fruto com o dom ou com a fé, aí é maravilhoso ver as obras de Deus. Isso, como renova as forças da gente. Sim. Nossa, você vai lá ver uma obra de Deus, daqui a pouco você come um espinafre espiritual, lá igual do Popeye, né? Sim. E, é maravilhoso, assim. Isso é o troféu que eu levanto, assim, como força, como energia para mim. E um dos momentos mais difíceis que eu vivi foi quando a minha esposa, na época, ficou doente. Aí foi a coisa mais curiosa. Você ouvir histórias, deve ter alguma coisa errada. As pessoas têm muita dificuldade de entender essa questão de você estar padecendo e, ao mesmo tempo, ainda contribuindo para o reino, porque não era fácil você ver a sua esposa debilitada e você orando por pessoas, tendo que tirar força da fraqueza e ver pessoas sendo curadas ainda. É lindo, era maravilhoso ver isso, ao mesmo tempo você falava, uau, era difícil. Eu nunca levantei a minha voz para questionar, tal, porque o negócio não é aqui, né? É o reino de Deus. Está muito para além da nossa... E nunca me achei tão especial ao ponto no sentido, ai meu Deus, estou blindado disso e daquilo, sabe? Então, mas é isso. É isso, querido Paulo. E esse momento, eu não ia perguntar esse momento, né? Porque é algo particular, né? Mas o que moveu em você, o que mexeu? O Leonardo antes e depois desse momento aí que você passou difícil aí? Olha, eu acredito que teve um período sim, mas mais com relação à questão do luto em si. Foi
foi assim, me fez refletir muito, claro, Sim. claro. E me fez, por um período, eu ouvi muitas profecias que não se cumpriram. Só que eu já estava com uma certa maturidade para separar as coisas, entende? Eu sei separar as coisas, até onde vai uma empolgação, até onde vai. Porque eu sempre digo para algumas pessoas que a questão dos dons espirituais, Paulo disse: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tudo é em parte. Não é pleno, não é absoluto, não é completo, é em parte. A cura é em parte, a revelação é em parte, o céu que você, sei lá, ser arrebatado é em parte. É um vislumbre. Quando você começa a discernir, a crescer, porque os dons espirituais são lindos, mas como eu sempre enfatizo, o amor de Deus, quando você conhece um pouquinho mais, não fica no raso, e conhece um pouquinho mais a largura, a profundidade, aí tudo muda. Foi o que Paulo escreveu na Coríntios, porque assim, em Coríntios era uma igreja cheia dos dons espirituais, não é isso? Cheia. Profecia para tudo quanto é lado, dom para tudo quanto é lado, porém, Paulo ensina a igreja que vivia na carnalidade, mesmo cheia de dons, aí ele fala para eles: agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí é quando ele fala sobre o amor. E nem todo mundo está preparado para essa conversa tão simples e poderosa e revolucionária que é o amor. O amor que vai, e é a definição do cristão, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, é isso. Esse assunto que você falou aí, nem todos estão preparados, né? Pra, fala um pouquinho mais para além dessa parte do amor aí. Porque às vezes as pessoas, ela vê nessa simplicidade, né? Ah, o amor, não, eu amo o próximo. Não, eu amo meu irmão, né? Que é o capítulo 13, né? Sim. De Coríntios. A profundeza disso aí, né? Eu creio que você tem algo que eu vejo que você flui nessa... Eu gosto muito de atrelar sempre, porque nós estamos vivendo um momento muito complicado. E assim, ó, aonde você vê as maiores manifestações de desamor, de julgamento, de olhares de crítica injusta, daquilo que é o estereótipo, daquilo que é aparente, daquilo que é momentâneo. Você pega as redes sociais, você vê os xingamentos, a polarização. É impressionante, né? Você vê uma postagem de uma pessoa que partiu, seja lá que tirou a vida ou qualquer outra coisa que seja. Aí você vê aqueles julgamentos de crentes o tempo todo. Eu falei, meu Deus, ele não entendeu. Ele não entendeu, não é sobre isso, entende? Então, assim, quando você conhece esse amor de Deus, você automaticamente se enxerga também. É igual Isaías, capítulo 6, porque Isaías vivia profetizando e colocando o dedo nas nações, dizendo, ai de ti isso, ai de ti. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim. Ele enxerga onde que ele estava, quem estava do lado dele, tudo. Quando ele vê a glória de Deus. Então, quando a gente se enxerga, você fala, cara, no meu dia mais santo eu não tenho direito de nada. Essa santidade não me salva. Essa santidade não me resgata. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós somos eternos aprendizes. E nós estamos, evangélicos falando, nós estamos muito mais conhecidos pelos escândalos, pelas obras de impiedade, de corrupção, do que propriamente do amor de Deus esparramado. E isso precisa ser transformado. O que nos define é o amor. Agora, as pessoas ficam falando de amor. Ah, paz e amor. Não, o verdadeiro amor, ele está para além de sentimento. Pessoas acham que amor é sentimento. Não, gente, amor é atitude. Amor é decisão de você amar quem aparentemente não merece esse amor, de você fazer o bem para quem está te fazendo mal. É isso que nos define como cristãos. Senão, foi o que Jesus disse, os publicanos não fazem isso aí, não. É só quem faz o bem para eles. Essa análise, nós temos que chamar a responsabilidade todo o tempo, porque vai fazer a diferença. Só que isso não está com nada no ranking evangélico. Isso não dá ibope, amor. Não. Amor, longanimidade, vai dar likes. Não vai dar likes, não vai, não. Então, essas coisas precisam ser refletidas e voltadas à sua origem. Aí, quando tem essa entrega do próximo, de um olhar para o próximo, junto com a fé que atua no poder de Deus, aí é maravilhoso. Quando essas coisas estão unidas. Sim. Né? E o que mais a gente vê hoje, né?
são os crentes se retalhando um ao outro na internet, né? Um ao outro. Você não vê feiticeiro, você não vê É, nenhuma outra religião, né? sim. Você vê os crentes, pastores, mestres, doutores, debates, atacando um ao outro. Caiu, todo mundo já quer pegar aquela imagem. É isso que dá ibope, né? É isso que dá Ibope. O engajamento está invertendo os valores. E agora, alguns, em nome da fé, ou no sentido de defender a fé, atacam seu companheiro. Mas, eu vou dizer uma coisa aqui. Existiam algumas situações específicas que Paulo citou nomes, mas eram em outros contextos. Agora, você utilizar, falando o nome de um companheiro, de um colega, denegrindo ele, você não precisa necessariamente fazer isso, porque aí você sai do combate da defesa do evangelho e entra para algo pessoal. Aí fica pessoal. Isso é ridículo. E as pessoas assistindo e aplaudindo isso. Olhando e falando, é isso que é crente, aquela coisa toda. Então, assim, eu ando completamente nesse aspecto, completamente envergonhado dos evangélicos. Eu ando envergonhado dos meus irmãos evangélicos, mas não do evangelho. Sim. Do evangelho, esse eu não me envergonho, é o Romanos 1,16. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, essa simplicidade, eu amaria ver meus irmãos resgatando, ajudando, quando visse alguém não querendo trazer julgamento, porque as pessoas se esquecem. Jesus disse que nós daremos conta por cada palavra frívola, ociosa, desnecessária, não edificante no dia do juízo, e que muitos vão ser condenados por essa palavra ou serão justificados. Palavras de Jesus. E se ele tivesse fisicamente entre nós hoje, ele diria também os que digitam, porque as pessoas acham que o fato de você digitar ou colocar um comentário grosseiro diminui as implicações do que seria transmitido face a face. Primeiro que a maioria dessa galera que bate pela internet não tem coragem de, quando tiver face a face, falar o que eles escrevem ali. A maioria são bem rasos e covardes nessa questão. Sim. Mas isso não os isenta, porque está demonstrando que está no coração. Jesus disse que o que fala procede do coração. A boca fala do que o coração está cheio. E alguns estão digitando, né? Alguns digitariam. Vamos acrescentar, contextualizando, alguns digitam aquilo que o coração está cheio. É verdade? É verdade, né? É forte. Compartilhar também, né? Às vezes chega um conteúdo de fofoca pra mim, aí eu vou e compartilho com um. Sim. E aí esse negócio vai embora, né? É terrível, porque faz sucesso. Isso não era para fazer esse sucesso todo, mas, infelizmente, são as inversões de valores morais, éticos, legais, espirituais, está tudo invertido. Sim. O errado está certo, o certo está errado, e vivemos uma geração complicada, doente, problemática. Eu tenho tido uma visão hoje, nos nossos púlpitos, nas igrejas, o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho do reino, que Jesus pregou, né? Você ouve um evangelho, mas não o evangelho do reino, né? Qual que é esse evangelho do reino que Jesus tanto falou? Que ele sempre fala, né? Chegar à voz do reino de Deus, né? Sim. Vamos lá. O evangelho em si é Jesus, e Jesus é o evangelho. Primeira coisa, isso vai ficar claro para nós. Jesus é o evangelho. E assim, se pregar o reino de Deus, nós vamos desconstruir até alguma coisa daquilo que nós temos como status. Porque, por exemplo, Napoleão Bonaparte disse uma coisa interessante. Ele falou assim, eu vivo cercado de padres e de sacerdotes que vivem dizendo que o seu reino não é deste mundo. Todavia, eles se agarram a tudo que podem. Meu Deus. Então, assim, voltar à singeleza do evangelho vai fazer a gente raciocinar sobre toda a estrutura que está à nossa volta. O reino de Deus não está preocupado com prédios bonitos. Jesus mandou construir templo? Não. Jesus não mandou. Entende? Jesus não mandou. O que é a igreja hoje? O que é a igreja hoje? Vamos separar a instituição. A igreja não é uma reunião dos chamados para fora? A palavra do original grego não é isso? Sim. A eclésia, chamados para fora desse sistema mundano. Então a igreja é uma reunião entre pessoas. Até a igreja primitiva, ela foi ver templo, porque o pessoal não consegue raciocinar quando Jesus vai ao templo. Jesus pregou mais na praia, mais ao ar livre do que propriamente no templo ou na sinagoga. Ele foi onde tinha espaço. É o mesmo entendimento que eu tenho hoje. Onde que eu prego mais hoje? Nas redes sociais.
Olha lá, o Léo Chignoli, você vai ver Jesus lá eu pregando, lá no Instagram. Eu prego mais, e para todo mundo, eu tenho um grupo de estudo, com algumas centenas de pessoas que eu prego, mas não necessariamente eu preciso ficar atrelado ao púlpito para estar pregando o evangelho. Não, eu não espero nenhum convite para pregar. Até interessante porque quando Jesus disse ide pregai, o termo ali no original traz o sentido de pelo caminho. Não precisa ser o Dia Nacional da Evangelização para nós evangelizarmos. É pelo caminho, é pela estrada da vida. São as coisas naturalmente, elas se encaminham. Agora, quando eu falo disso, porque os crentes não conseguem enxergar aquela questão de quando você toca nesse assunto de que Jesus não mandou construir templo, eles vão falar, mas então não tem que ter templo? Eles não conseguem raciocinar. Sim. É sempre polarizado, é sempre na radicalidade. Não, a igreja cresceu, se estabeleceu. O problema é quando você está chamando aquela construção de casa de Deus absoluta. Aí você está... Você reparou que nós não conseguimos nos desvencilhar do Antigo Testamento? No aspecto daquilo que Jesus trouxe como uma revolução absoluta? A igreja é um organismo vivo. Por que nós estamos querendo deixar marcas e megas catedrais dessas naturezas? Por que nós estamos comprando tudo, sendo que nós pregamos um reino passageiro? Nós somos peregrinos e forasteiros. É para nós simplificarmos mais o nosso entendimento. É por isso que hoje está começando um movimento, você deve ter tomado conhecimento dele, dos desigrejados. Sim. Entende? Que é uma galera que não está mais suportando as incrementações da instituição, que muitas vezes não tem a ver mais com o evangelho, porque não é brincadeira. Quando eu me converti para os dias de hoje, há diferenças enormes na crença. Havia sempre muita ignorância com uso e costume, sim, que é uma bobagem. Em Jesus você não vê nada disso. A ênfase de Jesus são contra as perversões do coração, nunca quanto às exterioridades da vestimenta ou com a aparência. Muito pelo contrário, quem mais dedicava-se à aparência eram os fariseus, eram aqueles que Jesus mais bateu. Eram pessoas que observavam a lei minuciosamente. E Jesus bateu o tempo todo, porque o reino de Deus ele transcende a lei. Então eles guardavam o sábado mais as tradições dele, e Jesus quebrou muito dessas coisas. E o fim da lei é Cristo também. A revolução é tão plena porque, como eu disse, algumas pessoas confundem pelo fato de que quando Jesus caminhou entre nós, a lei ainda estava vigente. Então tem coisas que ele se manifestou ali porque a lei estava vigente, mas depois se encerra nele. O fim da lei é Cristo, agora é uma nova era. Agora nós não estamos mais atrás de poder político para nos defender. Nós não precisamos disso. A igreja não precisa quem a defenda. Quem defenda ela é Cristo. Ah, mas nós vivemos num círculo humano, tá tudo bem, mas onde você viu Jesus se atrelando a isso? Você já viu Jesus? Então Jesus não expunha, eu tenho um texto que eu falo que Jesus jamais fez. Coisas que Jesus jamais fez. E algumas delas no sentido de nunca expor o pecado de ninguém. Essa questão do templo em si, como uma ênfase, como um local. Não, agora a gente adora em espírito e em verdade. O reino de Deus ele é aberto. Onde nós estivermos, nós somos. Aqui nós estamos nesse podcast. Mas se nós reunirmos aqui e começarmos a cantar louvores, a igreja está aqui estabelecida. Sabe? Mas a gente diz isso só de boca para fora. Nós queremos mesmo é fazer a romaria para o templo. Nós queremos toda essa polpa, esse status. Eu acredito que a igreja, eu tenho dado essa ênfase. Nós precisamos sair desse status. A igreja, infelizmente, virou partidária. Né? E se eu chegasse e falar, eu não tenho nada a ver com Bolsonaro. Não tenho nada a ver com ele. Meu Deus, você não tem nada a ver. Como assim? Então você é lulista. Então você... Meu Deus... Gente, calma aí. Eu sou um homem do evangelho. O evangelho não é de direita nem de esquerda. Eu estou envolvido na bandeira ensanguentada do Calvário. E eu não faço parte desse fanatismo, não. Você está doido? Eu defender homem até o talo. Os políticos, a gente tem que cobrar eles. Nem ficar dando ênfase para eles. Nem ficar tendo nem fotinha com esse pessoal. É cobrar eles. O salário deles é bom. Tá tudo muito bem. Que pedir a Deus que levantem bons políticos e que os abençoem, porque a igreja tem que abençoar eles, mas sem vínculo, sem conchavo. Ah, se a gente não tiver um poder, a gente não vai conseguir aquela arena lá, eles vão conceder o ginásio. Não, faz no meio da rua, mas não peça ajuda para político. Meu Deus. Tá na hora e essa é a minha crença. E isso está me tirando de muitos púlpitos falar isso.
Eu sei disso. E não tem nenhum problema, porque é justamente essa revolução que eu proponho do reino, do reino de Deus, que perde para ganhar, que morre para frutificar. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. É simples assim. O rico é o pobre. É o ponto É um mundo de ponta cabeça. É um mundo de ponta cabeça, sabe? Então é isso que eu creio. Sabe? Independente se nós vamos perder seguidores, porque é a cultura do cancelamento agora, né? Você não pode falar nada que vão boicotar você, vão deixar de seguir você. E daí? E daí? Nós somos chamados para agradar a Deus. Não importa quem nós desagrademos. Agora, nem por isso você precisa ser desagradável. Sim. Mas mesmo procurando ser agradável, se você for condizente com a verdade, você vai sofrer algum tipo de cancelamento. Sim. Eu não estou chamando ninguém e sendo contra templos ou nada disso. Eu estou falando, nós não podemos dar ênfase sobre isso. O que é mais importante, o prédio lindo ou o ser humano? É o ser humano. É só sobre isso, para a gente refletir, ao invés de ficarmos criando os impérios e queremos poder político para poder termos status. A história da igreja registra que quando a igreja foi perseguida, isso em qualquer dado da história, quem conhece um pouquinho, como é o meu caso, que não é muito, se você ler a história da igreja, ela foi muito mais poderosa quando ela não tinha nenhum poder político. É verdade. Ela foi muito mais poderosa quando ela não tinha um status, sabe? Então alguém pensa, será então que se vir uma perseguição sobre a igreja vai ser mais fiel? Não, se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. É forte. Porque ela vai se desprender das coisas, ela vai ficar amiga de Deus. Amiga e dependente só de Deus. Como eu li no texto que fala, cooperando com eles o Senhor está cooperando com a gente, não importa se nós temos a bênção política ou não. Tá? Então, é sobre... O evangelho ele é muito radical com relação a isso. Sim. E a nossa fé tem que ser radical. Não é radicalismo. Radicalismo já é uma ideologia, já é um outro extremo. Mas a fé em Cristo ela é radical. E tem muitas coisas que foram modificadas com o passar do tempo, né? Por exemplo, eu creio que você também trata dentro desse assunto. Como, por exemplo, a ceia. A Bíblia fala ceia, colocaram como Santa Ceia. Sim. E aí foi totalmente modificada, né? A ceia no seu ponto de vista. Eu sei que vai sair um pouco forte. Não, vambora. Mas eu sei que você gosta desse assunto. Gosto, pode falar. Então, né, a ceia, como que é a ceia verdadeira? O que é a ceia do Senhor? Né? O porquê da ceia, né? Do Senhor. Primeiro que a ceia é uma ordenança de Cristo, é maravilhosa. Todo cristão deve participar dela como ato de comunhão e em memória do Senhor. Essa é a ceia. Embora a ceia que a igreja de Corinto, que está o texto de Corinto que nós utilizamos, ela é muito diferente, porque era uma festa do amor, a festa do ágape. Então, era um banquete, literalmente. E o interessante é que se nós não entendemos o contexto do que acontecia ali, a gente aplica completamente errado. Paulo foi duro ensinando eles, mas porque tinha um contexto ali. Primeiro que tinha gente que, oba, beleza, hoje é ceia, eu não vou nem almoçar direito porque tem ceia. O cara ia para comer. É tanto que ele manda, espere uns aos outros para comer. Sim. Porque tinha gente que comia tudo, o irmãozinho dele ficava sem nada, porque era um banquete. E outros se embriagavam, tá no texto. Aí, diante daquele contexto, Paulo foi muito duro. Ele manda examinarem a si mesmos, a reverem tudo isso, porque eles estavam congregando para pior. Aí nós colocamos isso goela abaixo dentro do nosso mundo. E quando Paulo disse para examinar ali, não era no sentido de examinar para ver se você tem pecado ou não. Era do propósito em si. Era do propósito muito maior da maneira errada que eles estavam se reunindo. E essa examinação, ele manda examinar e comer. Aí um crente que, sei lá, ele cometeu um deslizezinho, ele não participa da ceia, ele não entendeu. Porque ele não se acha digno. Aí eu pergunto, quem é digno? Você é digno? Eu não sou. Meu Deus, João disse, se dissermos nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Então nenhum de nós somos dignos de participar da ceia. Entende? As pessoas devem participar, aproveitarem um momento de comunhão, mas não virar essa autópsia espiritual, porque o dia de ceia, em muitos lugares, ao invés de ser uma celebração, vira um culto administrativo, chato, pesado, do concerto, sabe? Aquela coisa
Tem cultos de ceia que eu não gosto e não participo mais, não gosto. Graças a Deus que eu estou hoje participando de um movimento muito mais leve, de muito mais celebração, graças a Deus. E a ceia para mim não é só uma vez por mês. Às vezes eu faço uma refeição em casa, uma ceia. Eu já participei da ceia com um colega, com 2, 3 pessoas assim, vamos participar da ceia, porque o pessoal, nada disso foi colocado como regra, como uma vez por mês, 1 ou 2 vezes, sabe? Essas regrinhas todas é da instituição. Sabe, é da instituição. E eu lembro, há anos atrás, hoje eu não tenho mais esses problemas porque eu vivo outra vibe, mas eu lembro, nossa, o pastor chegava para mim no início, você não participou da ceia esse mês, sabe? Eu falei, daí, pastor, eu estava pregando, preguei, tomei 2, 3 ceias. Não, mas tinha que estar presente no culto da ceia para mostrar que você... Então, assim, mas tudo bem, a gente respeita, é um entendimento, mas é desnecessário. A ceia, eu creio que todos devem participar. Todos, literalmente. Não dá para ser fechado. Não dá para ser um ambiente fechado. Se alguém quiser participar, que participe. Por isso que é importante que pelo menos a pessoa saiba o porquê está participando. Por isso que precisa fazer uma leitura, a explicar o motivo, o propósito, que é em memória do Senhor. Essa regra de uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez, isso aí é implantada pelo Sim, é não, pela instituição. pela instituição. E, na verdade, a igreja, ela subsiste como organismo vivo e como organização. Como organização, ela precisa se organizar. O duro é que ela vai se engessando nas suas organizações. É quando ela vai ficando regrinha, sabe? Esse é um problema. E vai fugindo do espírito do evangelho, que é para cada um caminhar com a sua própria consciência, com a sua própria responsabilidade no sentido de caminhar com Deus diante da sua estrutura. As pessoas precisam ter essa consciência. O que a gente encontra, eu estou cansado de aconselhar, porque eu aconselho muita gente, por bondade divina, muita gente que nos procura, errou aquela questão da ceia, se sente no inferno, aquela coisa toda. Sim. Tanto a questão da ceia como a questão do dízimo, que para muitos é um entendimento equivocado, e as pessoas ficam perturbadas porque não puderam dizimar, não puderam ir para a ceia, ficam perdidas. Eu já teve pessoa que eu quase encaminhei para... Teve uma moça de Boston uma vez, ela nessa neura que ela entrou, eu quase indiquei ela psicóloga, mas já estava quase indicando ela psiquiatra. Tamanha a confusão que ela criou, que tinha tomado em pecado e que não tinha devolvido o dízimo, o devorador estava na casa dela. E esse é o problema, quando nós anunciamos o evangelho sem a leveza. Olha só em Jesus. Jesus cobrou alguma coisa para curar, aconselhar, fazer qualquer coisa? Nunca. Jesus expôs publicamente alguém por causa do seu pecado? Você vê ele desmascarando a hipocrisia de algumas pessoas. A hipocrisia ele desmascarou de religiosos, mas dando de pecados individuais, onde ele fez isso? Onde ele fez isso? Então, assim, nós não devemos constranger ninguém. Né? Ninguém foi chamado para o constrangimento. E a ceia, quantos lugares da ceia as pessoas foram constrangidas, meu Deus do céu? Meu Deus. Então, a ceia é livre para as pessoas participarem. Tem gente que, pode criança participar ou não, aí vai da própria reunião que você está. Eu fui apedrejado anos atrás, quando eu contei, dando aula na escola dominical, que eu acabei de servir a ceia e ficou o resto do pão. Aí desceram algumas crianças. E eu sei que crianças pobres, crianças realmente... E elas desceram e entraram na igreja correndo, e eu estava na salinha fechada, eu era diácono. Aí eu arrumando a ceia ali e tal, ela falou, nossa, pão, né? Dá pra gente comer. E eu dei o pão para elas comerem. E tal, tudo bem. O momento, ele é santo naquele momento ali. Depois que sirva de alimento mesmo. Sim. Meu Deus, quando eu contei isso, foi um escândalo. Como que você fez isso com a ceia do Senhor? Eu falei, a vida está acima da lei. Meu Deus. O evangelho transcende a regra. As pessoas ficam vivendo regrazinhas e não a relação com Deus. É regrinha, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E ela nunca entendeu o que é a liberdade em Cristo, que mexe aqui dentro, que tem a ver com decisão de cada um, de consciência. Esse é o evangelho que eu prego. Eu anuncio o evangelho e cada pessoa vai saber lidar. A graça de Deus ela é grande o suficiente para saber lidar com cada pessoa, com cada estrutura, com cada necessidade. Eu não preciso ficar estabelecendo para um o que pode, o que não pode. Sim. Deixa ele lidar com Deus no equilíbrio da vida e no respaldo das escrituras. Agora, eu não vou ficar impondo absolutamente nada.
E aí ainda tem gente ainda que estão presos nisso, né? Teve uma vez que nós subiu na igreja também lá, terminou a ceia, no outro dia fomos fazer um serviço na igreja. Sim. Eu e mais um diácono lá. E terminamos o serviço e sobrou lá o suco da uva. Eles queriam jogar dentro do... Não, porque tem que jogar na água corrente para ir embora. Meu Aí Deus. nós pegamos no almoço e tomamos suco da uva. Sim. Fomos apedrejar também. E quantos anos isso? Até uns 10 anos atrás. Mas é um pensamento arcaico. E saber que no Brasil, muitos lugares tem algo... Isso é leve ainda, tá? É leve. Tem lugar que enterram, fazem vão para textos lá É aquilo que eu falo, uma coisa muito básica. O que revolucionou a minha vida como entendimento das Escrituras é algo muito simples, mas que não fui ensinado no início da minha fé. É ler as Escrituras a partir de Jesus. Aí vai fazer toda a diferença. Você tem que pegar o Antigo Testamento, pochar ele em Jesus assim, ó. Pochar, ver o que fica e o que sai. Porque tem coisa que eram sombras. Sim. Eram sombras e figuras tipológicas, mas que em Cristo morreram na cruz. Aí a gente quer aplicar coisas do Antigo Testamento só que beneficia. Mas não quer aplicar a quantidade de leis, porque se você quer aplicar apenas um ponto, ali você ressuscita as maldições do Antigo Testamento. É completamente desnecessário. E foi para a liberdade que Cristo vos chamou. É claro, aí você fala isso, só de você falar algo assim, se fizesse um recorte agora, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Paulo disse isso, está lá em Gálatas, né? Ele escreveu, aí alguém vai fazer um recorte, mas não pode fazer uma carne, mas não pode... Eles não conseguem entender. Verdade. A liberdade é algo que amedronta as pessoas. Amedronta porque elas foram ensinadas no pode e não pode. E eu falo isso com experiência própria. Até eu ter esse entendimento que eu tenho, mas tem hora que vem algumas assombrações ainda. De imposições que foram feitas para mim em nome de Deus. Vem assombrações o tempo todo. Não é brincadeira, não. Isso é uma realidade mesmo. É uma realidade. Quando você vai fazer algo que você sabe que é o correto, que é isso que o evangelho me mostra, essas assombrações que você falou, de vez em quando, isso aí não pode, isso aí não pode. Então, essa teoria de que tem que ser santo para tomar ceia. Nós somos chamados para a santidade a todo momento. Para todo momento nós somos chamados. Que Deus nos guarde, nos preserve em santidade, a nossa mente purificada. Mas não é se santificar, se preparar para a ceia só como aquele ato. Não, isso não tem a ver. Não é porque você está se tornando digno de participar da ceia. É que nem eu falei, o contexto de Corinto não tem nada a ver para nós. Você precisa analisar o texto, o contexto, a cultura da época para poder entender por que Paulo foi tão duro ali. Como eu te falei, no nosso caso tem gente que numa reunião nossa vai ficar bêbado? Nunca. Não. Nunca. Mas nem de longe isso se aproximará. A pior reunião de ceia é muito melhor do que era de Corinto. A pior que existe quase, do que eu já vi, é muito melhor do que Corinto. Então eu não posso aplicar aquele texto de Corinto no aspecto literal sobre a vida das pessoas, não ensinando o porquê Paulo disse aquilo. Aí você está sendo muito pesado. Aí a irmãzinha que está lá durante o dia, ela teve um pequeno desentendimento com o marido dela. Ela fala, não, ela fica ali pedindo misericórdia. O culto de ceia vira uma tortura para ela ficar ali baixada a cabeça, pedindo misericórdia, não participa da ceia. As pessoas percebem aquele clima, gente, pelo amor de Deus. Dá um pouco de compaixão disso. É triste. É triste. E quem define isso não é... Um obreiro, eu vou passar, não, você não é digno, você não pode. Ontem eu te vi no shopping, cara, você tava meio estranho e tal, hoje você não vai participar assim. Aí vai com a bandeja, não, você não, peraí, aí vai pro outro, não, você não. Você tava jogando bola. Você tava jogando bola. Não, e outras, já que se fôssemos analisar o que Paulo disse ali ao pé da letra, então, examine-se, então, eu não vou examinar por ninguém. Que cada um faça a sua análise. A responsabilidade dela é sempre individual. Gente, por que será que nós chamamos essa responsabilidade no aspecto de fazer com que as pessoas não façam isso e aquilo, sendo que é para cada um decidir? Sim. Cada um sabe sobre si. Esse é o espírito do evangelho, é uma decisão de cada um. E nós somos muito falhos, até porque é o seguinte, né? Até quando restringimos a ceia, até quando restringimos a ceia, vou colocar mais um pouquinho aqui de água, por favor. E é sempre pelos pecados pelos quais nós já conhecemos. Sim. E Paulo, se você pegar a lista de Paulo, tá todo mundo lascado, né? Se você pegar a lista de Paulo inteira, você fala, vixe, será que sobra alguém? Agora, o cara não se sente
em pecado porque foi lá. Muito obrigado, querido. Porque foi na casa da sogra, se empanzinou lá, se comeu até o que não deveria, saiu com a barriga estufada, glutão, tudo, ele nem sente. A gente só são os pecados morais diante daquilo que a gente caracteriza. É por isso que nós precisamos entender que essa santidade ela está para muito além, mas muito além do que realmente os olhos de Deus são capazes de saber de cada motivação do meu, do seu, dos nossos corações, né? É isso. Eu vi você num podcast, né? Falando qual que é a maior dificuldade, né? Vamos esclarecer melhor, assim. É libertação. Né? Qual que é a maior dificuldade de libertar? Eu vi você falando que os religiosos, essa sim. classe Sim. é o mais difícil, né? É a mais difícil, porque a pessoa foi doutrinada e ela adicionou muitas coisas que não tem a ver com o espírito da palavra, e é uma crença dupla, porque é em nome de Deus. E para você arrancar isso, o legalismo, que são coisas que não transformam ninguém, tem sempre a ver com o estereótipo, com a necessidade de preservação da imagem do que propriamente o coração na sua relação com Deus. Isso causa um estrago muito grande. Então a pessoa não se escandaliza de fazer um negócio, vai fazer um negócio, ela passa um cheque lá, ela não se escandaliza de fazer algo injusto numa negociação, de detalhes assim onde ninguém está vendo, mas ele se escandaliza se ele vê a irmãzinha que congrega com ele com um brinco desse tamanho, e daí que o brinco é grande? Sabe? Então deixa ela. Mas ele se escandaliza com a sua barba, mas ele não é capaz de entender que existem outras coisas muito mais importantes dentro daquilo que Deus enxerga como valorização de vida e de padrão do que Deus espera de nós. Essa preservação da imagem é uma porcaria, sinceramente. A gente fica lutando para nos manter uniformizado diante do grupo. É uma coisa que estraga qualquer pessoa. Qualquer pessoa, porque aí você vai começando a olhar a sua santidade de acordo com o padrão dos seus próprios irmãos e vestimentas, e aí você vai deixando a essência. Aí é aquilo, quando Jesus faz a comparação do bom samaritano, lembra? O outro passa de largo, o levita passa de largo, aí vem um que não se escandaliza, e olha, indo pro ofício dele. Aí, porque quando a religião se torna mais importante que o ser humano, isso é o que está acontecendo. O cara pega o dízimo e entrega, não falha por nada no dízimo, mas não consegue ajudar o irmão biológico dele que está passando necessidade. Porque se ele estivesse pegando parte do dízimo e entregando, ele estaria roubando a Deus. Faz até uma aplicação errada de Malaquias 3:10. Isso é uma coisa que eu me infrinjo contra. Sim. Não no sentido da pessoa que estabelece um propósito de ajudar com 10%. É válido. Quer usar o exemplo da lei? Amém. Até porque o dízimo era lindo no Antigo Testamento. E era muito mais profundo do que as pessoas possam imaginar. Era lindo. Só que aquilo tinha a ver, era uma interação com o significado do templo daquela época, que não é como hoje. Tinha uma série de coisas. Então, quando a pessoa faz voluntário, tá tudo bem. Agora, quando eu ouço que você tem obrigação, senão o devorador está em você, se você está roubando a Deus, eu falo, tá errado. Aí Malaquias 3:10 não pode ser aplicado. Ele não pode. A casa do tesouro não existe mais. A igreja é um organismo vivo, não é mais o templo. Acabou. O sacerdócio mudou, está escrito em Hebreus. Senão você tem que entregar o dízimo lá para a tribo de Levi. Mudou o sacerdócio. Mudou a lei. Entende? E sem falar que não era nem dinheiro, era mantimento. Era mantimento. Existe uma série de coisas. Aí eu falo, eu não sou contra em si o dízimo. Quem deseja dizimar, que faça até mais. Está tudo bem. Sim. Só não imponha sobre ninguém. E não leve a sua experiência de prosperidade como aprovação absoluta daquilo. Porque se a gente for olhar só experiências, em qualquer religião, as coisas mais loucas também dá certo. Não é porque deu certo, é porque é necessariamente. Aquilo foi para Israel, foi para um outro tempo. E as pessoas falam, mas Abraão deu dízimo antes da lei. Tá, mas outros povos também davam. Sabia disso? Que outros povos davam aos seus senhores de terra 10%? Não era uma novidade aquilo. Era uma cultura da época. Então, se você quiser
utilizar dessa cultura, tá tudo bem, meu irmão. Dê o seu dízimo. Só não aplique Malaquias 3:10 para nós hoje como ordenança para nós. Aí, essa é a minha crença, respeito a sua, mas a igreja não tem mais o templo como significado igual era do Antigo Testamento. O templo para nós hoje somos nós. Era o que Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, o que ele disse quando ela estava confusa? Se adorava no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Jesus falou, não é nem no Monte Gerizim, não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Acabou. Quando Jesus fala isso, isso é tão profundo que ele quebra o sistema judaico de adoração. Ele está dizendo, a partir de agora, o templo não é mais um espaço geográfico. O templo agora é uma pessoa. Então, nós somos a casa de Deus. Então, quando nós nos ajudamos com parte do nosso recurso para abençoar um pobre, um projeto bonito, missionário, ou o lugar que você congrega também. Poxa, é injusto, né? A pessoa congrega num lugar. Então, estabeleça um valor, contribua, sem imposições, quando as coisas são claras. Porque eu penso que a administração da igreja precisa ser clara com os valores, de onde está indo, o salário de todo mundo. Tem que ser claro, você é membro ali. Tem que ser, todos devem ter acesso a tudo isso, na verdade? Então contribua onde você... Eu mesmo não tenho mais essa prisão, eu falo sem nenhum receio. E sei que por causa disso também sou boicotado, mas o meu dízimo ele é distribuído. Às vezes eu dou dízimo, às vezes eu não dou dízimo, às vezes eu dou mais do que o dízimo, ajudando alguma pessoa, às vezes eu dou bem menos que o dízimo. Eu não tenho essa prisão, eu não sou um homem religioso, eu sou livre. Eu pego os recursos que Deus me dá, até porque eu não tenho um salário fixo, eu tenho tem dia que você tá legal pra caramba, tem dia que não, então eu pego e contribuo naquilo segundo a minha prosperidade, que é o espírito do Novo Testamento. Interessante, já reparou que o dízimo é tão enfatizado pra gente como uma verdade absoluta, e outras coisas da lei a gente não fala. E outro detalhe, você não vê os apóstolos replicando a mensagem do dízimo. Você não vê. Você não vê. Paulo escreveu várias epístolas. Não toca no assunto. Mas ele fala da coleta aos pobres, que nós não fazemos. Ele fala para contribuir com alegria segundo a sua prosperidade. Cristo, em Mateus 23, que ele diz, ai de vocês, né, que hipócritas e que dizimam aí o endro, cominha, a hortelã, que a lei nem exigia isso, eram hortaliças. Até isso os caras davam dízimo. Mas vocês desprezam o mais importante, que é o juízo, a fé, a misericórdia. Ele fala, importa fazer essas coisas. Jesus está dizendo assim, se você quiser fazendo isso, porque a lei estava vigente, não se esqueçam disso. Jesus estava criticando, quando ele diz isso, a religião estabelecida da época. Ele não estava necessariamente aprovando para se fazer aquilo como uma ordenança. Ele estava criticando a religião atuante. Ele falou, mas se você quiser fazer isso, porque a lei exige, está tudo bem. Mas sem essas outras aqui vai ser completamente desnecessário. Mas ele não está dando uma ordenança para que aquilo se perpetue, até porque nós não temos mais um local fixo de adoração. O nosso local hoje é o mundo. Eu vos enviei ao mundo, Jesus disse. Nós somos enviados ao mundo. O reino de Deus é enviar ao mundo para suprir as necessidades físicas e espirituais das pessoas no mundo. Não tem mais um local fixo para adorar. Só que falar tudo isso causa um impacto porque começa uma revolução. E essa revolução já está acontecendo. Eu converso com muita gente que os ambientes da religião estão ficando insuportáveis. Aí eu até deixo, Paulo, que eu falo sozinho por isso, para não te comprometer. Pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade. Mas alguns ambientes estão ficando insuportáveis. É tanto que está surgindo esse movimento dos desigrejados, que é um termo pejorativo que estão dando aquelas pessoas que não querem cultuar dentro da instituição, mas que de alguma forma alternativa se reúne, e está tudo bem. Não era para a gente se insurgir contrários a eles. Estão se reunindo, estão desejando fazer a justiça, estão desejando pregar o evangelho, não estão revoltados brigando com ninguém, porque eu não estou falando do cara revoltado, com a igreja, ficar brigando com todo mundo, não. Estou falando da pessoa que, por ter o esclarecimento do evangelho, ele quer um ambiente mais leve. E ele começa a se reunir na casa, em qualquer outro lugar. Esse cara, eu não vou chamar ele de desigrejado jamais, porque ele continua sendo igreja. Ele está apenas num ambiente alternativo.
Não é a pessoa que não vai mais para nenhum lugar, que não congrega. Ele tem um ambiente de congregar. E está tudo bem. O reino de Deus é isso, é livre. Nós não fomos estabelecidos, não há nenhum lugar fixo de adoração para nós. Então, por que eu seria contra essas pessoas? Entende? Que medo é esse de controle? A religião quer o controle. O reino de Deus, ele é incontrolável. Isso sempre foi assim. Quando viram, interessante que eu lembrei aqui agora. Um dia foi João que chegou, estou puxando a rede agora, qualquer coisa me ajude, puxa aí quando João acaba fazendo uma coisa, estavam expulsando demônios, e quando estavam expulsando demônios, peraí deixa eu arrumar um negocinho aqui, é isso? Aí, eles falaram, olha, nós vimos alguém expulsando demônio em teu nome, Jesus. Sabe o que nós fizemos? Jesus disse, o que vocês fizeram? Nós proibimos eles. Opa, por que vocês proibiram? Só porque não anda no nosso grupinho? Nossa. Jesus disse, quem não é contra mim já está por mim. Deixa eles. Então o reino de Deus não pode ser domesticado, sabe? Nós somos a igreja do avivamento, nós somos isso. Não, o reino de Deus é livre. É esse reino de Deus que eu enxergo hoje. Que não dá mais para você fazer números de quem é salvo, números de... Não, a palavra de Deus... E ela está para muito além as estatísticas do que propriamente são os eleitos diante de Deus. É isso. É por isso que Estevão, né, no seu sermão, foi apedrejado. Pois é. E aí não resistiam à sabedoria com que ele falava, né? Aquele rosto brilhando como um anjo. E ele, cheio do Espírito Santo, ele olhou para os céus e viu o Filho do Homem. E a sabedoria com que ele falava era puramente o evangelho ali, os homens presos ainda pela religião, porque a religião mata. A religião mata. Quando não mata a pessoa, ela quer matar o outro. E quando eu digo matar, não é estrangular no sentido físico. Embora hoje nós estamos vivendo uma época que, pelo amor de Deus, tem gente que tá defensor de armas assim, público. Olha como nós mudamos como público evangélico. Há anos atrás, há muitos anos, isso quando eu me converti, mas eu sempre busco a história para saber um pouquinho mais, né? Até as cruzadas evangelísticas, as pessoas deixavam as suas armas. Haviam campanhas, sabia disso? Nos morros do Rio, em muitos lugares, para desarmamento. Eram as cruzadas evangelísticas que haviam. Agora, hoje não. Hoje vamos armar todo mundo porque temos que se defender, temos que tal. Olha como o espírito é outro. Tá crescente isso. Então você encontra evangélico, sabe, raivoso demais e partidário. O cara não tem que ser assim, se não for assim não dá. E fala, meu Deus, o que isso tem a ver com Jesus? Que é a favor da vida, da paz, da unidade, de criação de pontes e não de separação. Então é uma coisa complexa, né? Tem uns que já tá desejando isso no coração. Não, se pular dentro da minha casa para defender minha família, eu vou matar. Isso está crescendo no coração dos homens. Né? E as pessoas estão acompanhando muitos pastores assim. Pastor que não tem que tirar a porta de arma, se entrar na sua casa, você mete bala. Fala com... Não fala como se fosse assim uma proteção. Fala com sentimento de justiça mesmo. De justiça, de revolta. E era uma coisa que não existia antes. Nós estamos bem distantes, sabe? Bem distantes. Mas é por isso que nós, nesse podcast, nós estamos tentando colocar coisas que possam construir um lado crítico, mas que venha despertar as pessoas para o evangelho genuíno e verdadeiro. Porque a revolução ela começa com essa semeando pequenos atos de bondade, de gentileza, sabe? Até porque a gente não tropeça nas grandes montanhas, são nos pequenos pedregulhos. Sim. E até as revoluções elas começam com pequenos gestos, pequenas palavras. O nosso chamado é para isso, é para a simplicidade da fé. Nós estamos tão desassociados desse evangelho simples porque nós gostamos do lado mais sofisticado da coisa. Sim. Mas que possamos voltar. Você acredita que nesses últimos dias, com acesso ao conhecimento que o povo está tendo agora, nessa revolução, você acha que o povo vai sair dentro dessas constituições, sistema? Está acontecendo muito. Está acontecendo e a tendência é aumentar. É aumentar. Eu espero, porque assim,
não é a nossa alegria que eu queria que tudo fosse diferente com relação às próprias instituições. Mas como tem ambientes que estão quase insuportáveis hoje para quem conhece o evangelho de verdade. Ele não aguenta mais essa politicagem, essa coisa toda. A igreja precisa largar a política. A igreja precisa largar a política, a igreja é instituição. Então, assim, quanto mais ela ficar, a estrutura, como ela já é bem forte, eu digo como tradição, como ela é muito forte, o que acontece? Ela pode ser que ela permaneça, mas ela vai perder força, muita força. Já está perdendo e a tendência é perder. Vão surgir outros movimentos, porque a informação está esclarecida. Antes uma pessoa falava uma coisa no púlpito ali, você não tinha alternativa. Hoje, se você não se abrir com o seu povo, ele vai buscar um cara na internet que é muito mais inteligente, que conhece muito mais, que vai contar uma experiência. E eu estou reunindo muito dessas pessoas, por incrível que pareça. No meu grupo, eu falo que eu estou fazendo um papel hoje de ajudar crentes salvos, porém perdidos, libertos, porém cativos. Gente que está perdida, porque a pessoa ouviu uma coisa em nome de Deus. E olha o estrago que faz na mente da pessoa. A pessoa ouviu muita coisa que não tem a ver com o evangelho. Aí ela começa a ouvir pessoas pela internet. Chega uma hora que ela vai ficando desnorteada, assim, sabe? Ela não sabe para onde ela vai, o que ela faz. E essa pessoa precisa de um direcionamento. Eu criei um grupo, já tem quase 2 anos, onde nós tratamos de todos esses assuntos. E o intuito não é causar uma revolução, uma briga, sair brigando contra isso. Não, Deus me livre. É muito pelo contrário, é apaziguar todo mundo, é fazer todo mundo pacificar, e entender que Deus escolheu ser amado no próximo, fazer o bem, praticar a justiça. É isso que nós estamos pregando e queremos que as pessoas entendam a cada dia. Mas eu tenho quase certeza disso, já estou vendo que as instituições elas vão perder muita força. Muita força. E não era o que nós desejaríamos, mas por elas deixarem. E para mim está muito claro que a questão política ela está em número 1. Indiscutivelmente. Elas abraçaram uma bandeira que não é dela. Que não é dela. A missão da igreja não é essa. Isso não quer dizer que nós não vamos ter irmãos abençoados que possam defender princípios do evangelho. Meu, isso é maravilhoso. A questão é o conluio, sabe? O conchavo, é fechar. Estamos fechados com... E pode reparar que até aqueles que são líderes muito conhecidos, as falas deles como alteraram. As falas deles alteraram. Era uma fala antes e hoje é outra fala. Então nós estamos vendo isso. É uma pena eu ver líderes que eu cresci ouvindo assim e que impactavam por pregar o evangelho, hoje estão mais envolvidos com o lado político do que com o Cristo do evangelho. Então, nosso chamado, ele transcende a tudo isso. Ele transcende. Tá? Não estou dizendo que seja errado você dar uma opinião particular. Se você é livre, mas não mistura a igreja com isso, não. A igreja trocou a estratégia, as armas, né? Antigamente a igreja orava. Orava, E agora não, a gente vamos ir lá e levar... quem você falou, não que seja errado, mas vamos fazer uma passeata lá e vamos fazer um barulho e vamos quebrar tudo. Não, antigamente o povo ia pro monte, orar, ia pro jejum, né? Sim, é verdade. Então é uma pena tudo isso acontecendo. Você é dessa geração de monte, você foi de monte? Sim, fui muito em monte. No início eu ia muito, até com algumas pessoas, depois que eu sou uma pessoa muito reservada, então eu gosto de... Primeiro que eu percebi que trocavam, né? A questão das experiências com... Porque é maravilhoso orar no monte, pelo fato de você orar reservado, de você orar num lugar distante, porque em casa sempre uma coisa ou outra acontece, você para por algum motivo não essencial. Sim. No monte, não. Então você está lá para um propósito, já desliga o celular, desliga tudo. É maravilhoso. Mas quando começava muito gracejo, isso eu estou falando lá atrás, porque Sim. Isso já há muitos anos que isso não acontece. Então eu comecei a subir com pouquíssimas pessoas amigas e que quisessem de fato orar. Sim. Até porque eu gosto de ter um momento de oração onde é um pouco diferente. Eu gosto de oração silenciosa, muitas vezes. Às vezes eu oro e fico em silêncio um bom tempo. Depois eu levanto a minha voz. Então quem já tá gritando do meu lado o tempo todo assim, eu tô falando quando eu vou tirar um período assim com companheiros, tá? Sim. Não tô falando numa oração coletiva, num ambiente público. Eu gosto desse lado mais reservado. E por algumas vezes eu fui até sozinho.
justamente porque eu queria orar, não era ver se o matinho fica fluorescente, Sim, sim. entendeu? Eu vejo muita Essas gente preocupada com experiências, isso. tudo bobagem, tudo bobagem. Por que você acha que Deus iria acender matinho para todo O mundo? Existe povo. até um fenômeno natural disso, que eu não vou nem entrar nessa questão. Que quando eu fui estudar, porque eu falei, será que existe esse propósito? Você acha que Deus vai ficar preocupado em acender para todo mundo? Para virar esse misticismo? Mas isso é outra conversa, uma outra hora a gente fala. Mas eu só quero dizer que existe experiências maravilhosas. E eu Sobrenaturais. tive experiências também. Então, eu falo com uma certa responsabilidade, entendendo as experiências, porque eu também vivi coisas muito lindas no monte, mas nunca fiz disso eu vou para lá por causa disso. Eu queria um lugar reservado. Separado. Separado. Eu sei que né, mudamos, né, tem poucos minutos ali. Sim. Só que você é da área da cura, da libertação, né? Então o pessoal que me acompanha, eles sempre gostam desses assuntos sobrenaturais. Sim. Eu vejo que é um cara bem centrado nas escrituras, que eles falou, Sim. com discernimento, mas nessa questão de experiências sobrenaturais, visões, revelações, através de jejuns. Esse ministério de libertação levou você a essas experiências sobrenaturais? Não tem como que uma coisa está atrelada à outra. Então claro que você tinha sempre expulsando demônio, lidando com coisas assim. Você vai ter essas experiências. Eu nunca dei ênfase no sentido de uma doutrina. Sim. Mas assim, sentado em algum ambiente restrito, a gente, claro, que vai sempre conversar e vai lidar com isso e sem nenhum problema. Como eu disse, até em monte eu tive experiências assim que algumas eu não sou muito de falar porque eu acredito que vai causar um estranhamento. Eu tenho ciência de que algumas experiências elas são de particulares mesmo. Se você contar é motivo talvez de zombaria para algumas coisas. Mas uma das coisas que eu mais vejo acontecendo ministerialmente nos momentos em que eu oro, que eu acho intrigante isso, é o fato das pessoas vomitarem. Vomitar. Isso é muito comum, seja pela libertação, seja algo que a pessoa tenha ingerido como uma obra maligna, ou até mesmo por uma doença que a pessoa acaba expelindo. Isso é muito comum. Isso eu vi algumas dezenas e talvez centenas de vezes acontecendo. E a primeira experiência que eu tive em 2014, que até eu assustei, né? Uma moça, eu tava orando pelos enfermos assim, e ela começou a vir aquela vontade de vomitar assim. Eu tenho esse vídeo até hoje, mas ele tá em branco e preto inclusive. E ela tinha uma doença no ovário, ela não podia gerar filhos. E ela vomitou algo amarelo, literalmente amarelo, sabe? Literalmente amarelo. Eu olhei assim e falei, meu Deus, mas era um vômito constante. Ela falou que algo impulsionava ela mesmo, duas pessoas segurando ela ao lado dela assim. Ela sentiu uma leveza depois e passou um tempo, ela falou, tô grávida e tal. Isso foi há alguns anos, foi na igreja do pastor Ezequiel Barbosa, que é um grande pregador, inclusive, pastor lá de Rio Claro, ele pode até testemunhar isso. E a criança já está grande e tudo mais. E de lá eu comecei a ver. Teve períodos que eu vi isso com mais frequência. Porque a atuação do dom ou dessa área, ela está muito atrelada também ao próprio ambiente de quem convida. Quando uma igreja te dá liberdade para você orar assim, e a própria igreja está envolvida em oração e em jejum, o ambiente fica mais leve. Sim. Aquilo flui de uma forma muito mais poderosa do que algumas reuniões que eu tive que orar praticamente sozinho. Literalmente sozinho. Assim, você fica, meu Deus. E as pessoas até assustam quando essas coisas acontecem. Mas isso me marcou sempre o ministério assim. Eu falo, não sei por que necessariamente alguns vomitam e outros não, né? Sim. Mas geralmente tem a ver assim com um lado espiritual mesmo, tem a ver com um lado maligno, geralmente quando a pessoa expele assim para fora, sempre vomita alguma coisa assim. Desculpe interrompê-lo. Sim. Eu lembrei de uma coisa que eu não vi, inclusive, em Campinas. Teve um culto uma manhã que eu preguei e foi muito lindo aquela manhã, assim, a atmosfera espiritual. Aí uma mulher que tinha um problema na perna, ela saiu correndo, subindo e descendo a escada na hora, assim, foi muito bonito. Porque quando Jesus cura mesmo, tem pessoas que eu vi que era mais uma emoção, né? Porque essa pessoa curou, não vai ficar arrastando ali devagarzinho. Não, curou é para andar de vez. E assim, ela saiu correndo, foi muito bonito esse dia. Aí eu falei, olha, algumas pessoas podem passar mal e vomitar. E eu percebi que algumas pessoas correram pro banheiro. Só que eu falei, foram vomitar depois. Aí um irmão, depois de anos, passou lá em casa e falou, você não vai acreditar, Léo.
uma das irmãs, que ela tinha, inclusive, a igreja orava muito por ela, pela libertação dela, ela vivia doente e tal. Ela expeliu algo, eu te juro, eu vi com os meus olhos. Eu fui lá conferir prego. Ela Meu expeliu Deus. pregos. Eu não vi isso. Eu não vi. Sim. Depois de anos eu tomei conhecimento. Assim, até eu falei, uau, eu não tinha visto isso Trabalho, acontecer. coisa forte Coisa mesmo. forte. Então, assim, acontece muito, né? Mas eu percebo que hoje você precisa dessa igreja que realmente entenda isso e busque a Deus um pouco mais, porque a hora que você toca em coisas escondidas de anos, não é brincadeira. Então, hoje eu vejo coisas, mas em proporções menores, porque eu acredito que está todo mundo mais relaxado hoje. Estou falando num aspecto geral todo mundo mais dispersos, né? É uma pena as igrejas mesmo hoje, movimentos. O meu filho disse uma coisa para mim quando ele ia numa desses movimentos que estão grandes da igreja da Parede Preta, e que eu sou de uma parede preta hoje, mas quando ele ia, ele falou: pai, como eu queria que você tivesse uma oportunidade. Meu filho falou isso para mim, tá? Eu queria que você orasse pela libertação numa igreja dessa para ver o que ia acontecer. Porque a gente vai há anos, não vê nada, não vê um demônio manifestando. Se você está numa igreja há anos e nunca viu um demônio se manifestar, sabe? É para se pensar. Sim, sim. Porque é para acontecer se o evangelho verdadeiro está sendo pregado. É para acontecer. Sim. Eu sei que vai ter lugares que vai ser mais carregado. Tem lugares que você vai que existe isso de forma mais amplificada. Claro. Eu, quando fui para a Bahia mesmo, em uma periferia que eu preguei lá numa cruzada, meu Jesus amado. Até o pastor estava morrendo de medo. Ele falou: você vai orar por cura aqui? Eu falei: pastor, e aí, oro ou não oro, né? Aí ele, então, é sério, o pastor estava com receio. O cara, você vai mexer nesse vespeiro aqui? Eu falei: pastor, e realmente eu precisei ser um pouco flexível, porque eu percebi que ele não estava atrelado ali junto, sabe? E era uma quebrada que eu tava ali em Salvador, era periferia mesmo. E ele falou: cara, tem um feiticeiro que tá rodando a cidade aqui. Mas a hora que eu desci, eu chamei algumas pessoas. E fiquei orando com elas assim que eu desci do palanque. Mas é muito feio. Foi muito feio, assim, a questão da libertação muito pesada. Muito pesado, era muita gente ruim, assim, muita gente ruim. Então, assim, nada contra Salvador, né? Pelo amor de Deus, estou falando porque era um ambiente que eu estava, que realmente algumas pessoas ali, havia muito essa busca de magia, de feitiço. Sim. Era um ambiente específico. Tinha muita gente oprimida. Muita gente oprimida ali e tal, assim, foi bem pesado. É igual ir para uma África, né? Justamente. Muita Se você não feitiçaria. tiver preparo e for mexer num ambiente ali, eu assisti muitos vídeos da África ali, realmente é coisa que no Brasil você não vê. A minha maior dificuldade na área da libertação foi em Portugal. Foi em Portugal. Em Portugal eu vi demônio ali que no Brasil não tinha visto ainda não. Você pode reparar como Portugal, que fala a nossa língua, olha as igrejas lá. Assim, são pequenas, o evangelho não explode e crescer na Europa, não consegue, não acha força. Não era para Portugal ter muita gente, não tem, é um ambiente difícil, pesado, é próximo da África também ali, né? E tem muita bruxaria e tudo mais. Sim. E eu vi coisa ali bem, bem feia ali. Teve um caso até curioso, porque eu tava ali, nossa, porque tem demônio que você dá uma soprinha e vai embora, né? Sim. Eu chego, sai. Tive uma cena engraçada, isso na minha igreja. O pessoal me chamou no falou: Léo, ajuda o irmão ali. A hora que eu cheguei na porta da igreja, o endemoniado tava de joelhos, puxando a gravata do obreiro. Aí eu cheguei assim, falei: sai em nome de Jesus. Foi até fácil demais aquele dia. Falei: sai uma vez só. Ele levantou e ia saindo correndo. Ele falou: o que eu tava fazendo, pelo amor? Eu falei: não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, tem muitos demônios que você fala uma vez só, um soprinho vai embora. Agora, tem uns casos que a gente não consegue entender, né? É difícil, uma coisa... E aquele dia eu tava debaixo, tanto eu como o pastor que já lida com libertação. Rapaz, uma família de portugueses nos chamou mesmo e falou: olha, eu quero que você ore, minha filha já tem um bom tempo que ela... E nós fomos orar por ela. Rapaz do céu. Aquela moça gritava tão alto, o que eu achei um fenômeno. Como que pode, num apartamento, uma moça gritar? Eu tô falando gritar mesmo. Tô falando de gritando, tô falando grito de morte, de desespero. Ela gritou e foi um período ali para
para ver aquela moça liberta. E o impressionante que depois, quando tudo acabou, tudo ficou bem, eu falei, meu Deus, deve ter polícia aí fora já, velho. Alguém deve ter chamado a polícia. E ninguém falou nada, não ouviram, ou ficaram com medo, eu não sei, ninguém tocou no assunto. Falei, meu Deus, que mistério foi esse? Mas eu achei engraçado que daí ele não conhece nada de evangelho, a família não conhecia nada, nada. Porque você encontra muita família assim em Portugal que tem nada da fé, de religião, de nada. Aí ele falou, viu quanto que é pelo exorcismo? Ele queria dar um dinheiro pra gente. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é nada. E, por favor, vá lá, o pastor vai te direcionar depois, mas o fato dele querer nos retribuir, assim, sabe? Era uma pessoa até bem sucedida. Eu falei, não, jamais, tá tudo bem. Então, assim, são muitos casos. Mas ali eu achei muita resistência. Meu Deus do céu. Inclusive, preguei numa igreja de ciganos ali. Nossa, misericórdia, Senhor. Senti um arrepio do pé à cabeça, assim. E eu preguei, comecei a pregar 8h20. Aí, a hora que deu umas 9 horas, alguma coisa assim, eu falei, pastor, pode orar. Aí eu fui inventar de orar ali, uma igreja pequenininha. Bem pequena, mas tomada de gente, assim, tomada. Aí, meu Deus do céu, aí 1/3 da igreja começou a passar mal. 1/3 da igreja. Eu saí da igreja 11:45 aquele dia. Pessoas vomitando, várias, assim, gente curada. Foi uma coisa muito linda. Eu queria ter registrado aquilo. Na época, foi em 2016 isso, mas foi muito lindo mesmo. Eu vivi muitas coisas assim, que a internet eu nunca registrei ou passou despercebido muitas coisas assim. Que daria um bom engajamento, só que eu não quero isso. Preciso desvencilhar dessa... Desvencilhar, graças a Deus, que eu não tô nem contando com isso não, para usar. Sim. Porque a gente é muito falho. Mas vale a pena ressaltar, viu, querido, que eu orei por muito mais pessoas e elas não foram curadas. Muito mais gente que eu orei não foram curadas. E essa é uma dificuldade, né, que as pessoas usadas em cura encontram, né? Porque você prega que Jesus cura, né? E aí quando você vai orar, muitos não são curados, né? E lidar com isso aí é difícil. Mas é impressionante quando a pessoa... Eu vi que muitas vezes tinha a ver com a fé da outra pessoa. Sim. Também. É impressionante. Teve uma mulher em Sumaré que ela falou, eu vou no culto com o irmão lá, porque se Deus está usando ele nessa área, isso faz alguns anos, e não é para abençoar o próximo, então eu vou lá porque eu estou enfermo. E ela foi. Ela vomitou, foi curada do coração, da perna, e não sei o que ela aconteceu. Aí passou um ano, ela disse que ela começou a ter uma doença de não sei o que lá, outra coisa surgiu e tal, ela falou, eu vou, e ficou sabendo que eu iria ministrar em outro lugar, ela foi de novo e recebeu a cura de novo. Eu falei, meu Deus, mas que fé que você tem, mano? E eu confesso que quando eu orei por ela na segunda vez, eu não estava com fé nenhuma no sentido dela ser curada. Aí você vê que realmente foi a fé dela que se estabeleceu ali. E é isso. Você encontrou muita dificuldade, né? Estamos terminando aqui, né? Mas eu estou perguntando porque tem muita gente que nos acompanha, nos segue, né? Sim. E eles gostam muito dessa área, né? Nós abrangemos pouco de tudo, né? Sim, sim. E foi uma aula aí poderosa, vai dar uns cortes top. Pode fazer uns cortes lá, que a gente divulga. Vai dar uns cortes top. E foi uma aula top mesmo, né? Essa visão que você tem, né? E é a visão que eu tenho também, e amo o seu trabalho. Mas você encontrou muita dificuldade quando você foi pregar na questão de líderes, de pastores, de obreiros, de fechar o coração, você sentiu esse peso, você sentiu essa resistência? Atrapalhou no seu ministério nessa parte? Eu penso que poderia ter sido muito melhor, muito mais aberto. Por exemplo, a minha criação foi na Assembleia de Deus Belém. Aí eu te pergunto uma coisa, é comum algum pregador num evento de jovens, no final do trabalho, falou, faça um silêncio que eu vou orar por cura e libertação? É comum? Não. Não. Então tudo que é diferente assusta. E eu fiz isso por dezenas de vezes. Eu fazia o povo parar, porque geralmente quando eu oro bem específico, eu peço silêncio para um direcionamento. E eu preciso disso. E era o que eu via também dos pastores da área o que ministravam. Era sempre num silêncio. Sim. Aí quando eu ia orar, então assim, era diferente. Eu encontrei, houve muita resistência. É tanto que se eu falar uma coisa agora, talvez nem você vá acreditar. Mas como eu sou um homem da paz e pregava o evangelho, porque assim, eu não tive problema, eu não queria entrar em polêmica à toa,
Nunca ninguém me viu brigando, falando mal de... Não, eu não tenho... Essa característica não faz parte da minha índole. Sim. Eu ia, pregava a palavra e orava à distância. Então, havia um respeito por causa disso. Ele ora distante, as pessoas começavam a passar mal. Então, alguns assustavam. O que é isso? Mas eu nunca tive um apoio, porque se eu pudesse ter sido abraçado na época e me colocasse um trabalho específico assim, seria uma maravilha, teria fluído muito mais. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Local ou regional, era outros grupos que entendiam e chamavam pessoas com essa necessidade e a gente interagia. Como agora eu voltei numa Assembleia de Deus e o pastor falou, Léo, estamos fazendo uma consagração, um trabalho assim, eu quero que você venha orar especificadamente. Então, pode até pregar um tempo mais curto e ore pelas pessoas. E foi uma bênção o trabalho, e demônio, e gente curada. Mas o pastor entendia aquela visão. Ele entendeu a forma de cada um e me deu essa oportunidade, a liberdade, porque você precisa dela. Eu encontrei muita resistência, o que eu ia falar para ti, eu nunca fui reconhecido como pastor. Eu nunca fui. Eu fui diácono, presbítero com 23 anos e depois eu tô com 43 anos, eu nunca fui. Aí você diz, poxa, houve algum problema? Nenhum. Mas a forma com que eu lidava assustou um pouco, sim, quando essas coisas começaram a acontecer. Nossa, mas como assim e tal? Eu sei que houve sempre uma resistência, mas eu me fiz de surdo para ela. E não criei nenhuma briga. É tanto que o ministério, me deixou assim, deixa o Léo ir. O Léo é gente boa, é uma benção e tal, mas nunca com apoio direto, vem aqui agora, nunca da parte do presidente ou de qualquer regional, venha orar pelos enfermos, nunca. Eu tive para fora. Pessoas para fora entendiam isso. E eu não saí também necessariamente por isso. Eu sou um camarada da paz, eu já que entendi que o reino de Deus está para além dessas coisas. Sim. Eu não tô nem aí, se vamos dar oportunidade, não vamos. Se eu não tiver nunca mais nenhuma agenda do público, tá tudo bem. Vamos pregar na rua, na internet, pro vizinho, tá tudo bem para mim, eu nem dependo financeiramente por causa disso. Eu perdi toda a dependência financeira justamente para que eu carregasse aquilo que Deus me confiou, e o que eu amo é pregar o evangelho. Eu não quero ser reconhecido, eu não quero título nenhum. A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei, pode me chamar de irmão Léo, pode me chamar de Léo, eu não tô atrás de nada disso. O que eu queria era que Deus me usasse. Era pregar o evangelho é o que eu amo e é a minha missão número 1 de vida. Eu não tenho outro propósito maior. Meu propósito maior não é necessariamente construir uma família de novo. Eu estou olhando o tempo ali, né? Sim. Não é nada. Eu não tenho essas prioridades. Minha prioridade, a princípio, no atual momento, ela é pregar o evangelho. É a minha missão número 1. Não tenho outra. Meu filho está criado, está bem, está lá para os Estados Unidos, está crente. E tá casado, tá morando pra lá, tá casado, é um menino de Deus, maravilhoso. Quantos anos seu filho tá? 27 anos. 27 anos. Eu fui pai com 16, né? 16. Quando ela ficou grávida eu tinha 15, misericórdia, né? O Léo, da época do Belém, da Assembleia do Belém lá atrás, já tinha uma mente aberta já. Eu já tinha. Já tinha. O que mudou do Léo lá pra gente finalizar? O Léo daquela época de hoje, é que hoje você tá vivendo. Sim. Naquela época você não podia viver, né? Muito restrito, justamente. Porque você fica fora da religiosidade. Eu sou um homem livre. Livre mesmo. Algumas coisas eu evito, no sentido porque tenho meus irmãozinhos, para não escandalizar ninguém. Sim. Não quero criar polêmica, mas eu sou um camarada que eu vivo. De verdade. Mas ainda aceita a agenda para pregar? Aceito a agenda, prego. Pode me chamar na igreja católica que eu vou. Vou lá com os irmãos católicos. Não os considero... Eu considero os católicos como meus irmãos. Tá? Apesar da Jesus mandar. Claro, pegar lá no centro, no terreno, se me chamar, eu vou também. Eu falei isso na live. Aliás, como eu queria receber convite de outros lugares, né? Mas vamos pregar numa Assembleia de Deus, uma igreja, uma comunidade também. O pessoal ficou escandalizado comigo. Você prega. Eu falei, eu prego na católica, se me chamar pro terreiro e falar que eu posso falar de Jesus, eu vou pregar. Não, com certeza. Se me der liberdade. Claro, gente, o evangelho não tem placa nenhuma, não tem nada. O evangelho é livre para todo ser humano. Sim. E Jesus veio para os doentes, né? Não foi para os sãos. Claro. Né? Então é para... Vamos pregar. Maravilha. Tem 5 minutos aqui, né? Eu vou dar a liberdade para você fazer uma oração para nós. A gente não programou nada, pessoal. Nada. Quando ele chegou aqui, ele falou, vamos falar. Falei, vamos bater um papo, vamos deixar fluir. Sim. Né? E teve ensinamentos
poderosíssimo de um evangelho do reino. Né? Isso é um evangelho de poder, né, pastor? Sim, Fomos chamados para ser livre, sim. libertos, né? Livres, libertos completamente, tanto da religiosidade como do pecado. E é isso, não somos escravizados por nada, somos livres em Cristo. Se o Filho pois libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei apontava o pecado, mas não livrava. É tanto que só o sangue de Jesus é que pode de fato purificar, porque antes a lei, o dia da expiação, ele só cobria, mas a marca estava lá. E Jesus vem, não. O sangue de Jesus purifica, limpa por completo. É maravilhoso. E é isso. Glória a Deus. Então você faz uma oração de agradecimento. Amém. Vamos sim, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse momento, te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Te louvo, Deus, pelas palavras pelas quais nós falamos aqui do teu evangelho, a sua palavra que é viva e eficaz. E pedimos que a tua bênção esteja sobre esse trabalho, que ele frutifique, que os corações que ouviram sejam abençoados, sejam esclarecidos a cada dia, que traga cura sobre os que ouviram a palavra, libertação, que há poder no seu nome, Pai, o nome que é sobre todo nome. Ao Senhor nós tributamos toda honra, toda glória, todo louvor para todo sempre, e por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, Léo, muito obrigado. Deus Eu que agradeço, irmãos querido. É uma honra para mim, de verdade. Amém. Honra Gratidão. nossa. Pessoal, mais uma vez aí, Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. É isso.